essas atividades. Eu tive lá em novembro em São Paulo, em 4 cidades, Alumínio, Itu, Itapevi e Indaiatuba, fazendo essa oficina presencialmente, né, para fechar aí esse circuito, né, aí foi proposta aí essa programação online, né. Então, claro, tem várias pessoas aqui que eu não conheço, que estão aqui no campo de visão, conheço algumas, né, e, enfim, então, obviamente, nós todos já temos aí, eu vou dizer, conhecimentos, né, concepções, né, informações acerca de poesia e poema, arte, literatura bem diverso, né? Cada um tem um interesse, cada um tem um aprofundamento, né? E ainda mais assim à distância, é claro que é complexo, digamos assim, né? Fazer um trabalho próprio de oficina, né? Que a oficina pressupõe colocar a mão na massa e fazer poemas, né, e dar dicas, ajustar aqui, etc. E tal. Então, o que eu vou propor a vocês, né, os presentes aqui, os que chegarem, como eu fiz presencialmente, como eu faria também em sala de aula, né, para a gente fazer uma espécie de aquecimento, né, dos tamborins, né? Então, a gente ler, né, alguns poemas, né, para quem é da área de letras, para quem está acostumado com poesia, são poemas já bastante conhecidos, né? Nos encontros presenciais, eu fazia uma etapa anterior, né? Mas aqui é mais complicado do ponto de vista operacional, né? Nos encontros presenciais, eu faço uma rodada perguntando assim, não só para as pessoas se apresentarem, mas o que leram de poesia, o que gostam, né? Mas já posso antecipar, assim, que seja nos encontros presenciais, né? Seja nas aulas aqui, né, no Espírito Santo, na UFES, né, onde eu dou aula, claro que aparecem vários nomes, né? Mas quanto mais quanto mais pessoas, né, eu pergunto, né, em geral, sempre tem um campeão, né, nessas enquetes, né, de poeta preferido, que é o nosso Drummond, né, e o caso do Drummond de Andrade. Tá? Um poeta que sempre surpreende, né, assim, de certo modo, né, mas como eu falo, assim, poetas que gostam em geral, né, um poeta que sempre é muito citado, né, o Fernando Pessoa, né, o português Fernando Pessoa, né, um que está aqui já esse é o primeiro sobre o qual a gente vai conversar, que é um poeta bastante polêmico, digamos assim, que é o Paulo Leminski, né, as pessoas gostam muito do Leminski, eu costumo chamar que o Leminski é uma espécie de falso fácil, né, parece que é fácil, né, as coisas que ele escreve são muito sedutoras, né, então parece muito fácil o que ele faz, mas não é bem assim, né? Eu mesmo, de minha parte, né, adoro o Drummond, né? Eu tenho até contado essa piadinha agora brincando, né? Pensando no futebol, eu tenho um atacante da velha guarda do Santos, né? Que é chamado Pepe, né? Aí quando as pessoas perguntam ao Pepe quantos gols ele fez, ele fala assim, eu fiz 300 e poucos gols, eu sou o maior artilheiro da história do Santos. Aí as pessoas perguntam assim, mas Pepe, e o Pelé? Aí ele fala, o Pelé não conta. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Drummond é mais ou menos esse tipo assim, o Drummond não conta. Então, o Drummond sempre é o the best nas pesquisas, o mais estudado, tem mais tese sobre ele na universidade. Né? Então, o Drummond, como diz o Armando Freitas Filho, o Drummond é o cara, né? Drummond é hors concours. Então, o Drummond é o Pelé da poesia, digamos assim. Então, agora, eu mesmo, além do Drummond, que também gosto bastante, né? Eu tenho, enfim, vários e vários e vários poetas, eu trabalho com poesia já há décadas e décadas, minha praia de pesquisa, né, especificamente. Né? Eu também, nesses encontros presenciais, já me apresento um pouco mais, né? Embora haja colegas que já me conhecem, mas claro que há muitos que não me conhecem. Então, minha pesquisa é em torno de poesia, junto ao CNPq, né? Eu trabalho com pesquisa, com poesia, com humor e testemunho, né? Talvez falemos um pouco disso mais à frente. E, além do Drummond, eu gosto de milhões de outros poetas, mas, assim, meus dois queridinhos, né, são os dois primos, né, recifenses, né, o João Cabral de Melo Neto e o Manuel Bandeira. Né? São dois poetas também, acho que é a trindade modernista, né, Drummond, Bandeira e Cabral. Se for fazer um quarteto, né, ou um quinteto, aí tem ainda modernista, né? Tem o Murilo Mendes, a Cecília Meirelles, né, esses 5, né, Drummond, Cabral, Bandeira, Cecília e Murilo Mendes, né, se todos vocês lerem esses 5 aí, já estamos bem de poesia. Então, mas, de todo modo, eu tenho trabalhado mais com poesia contemporânea, né? Vai ver aqui alguns temas que eu escolhi para a gente conversar, tá? Então, assim, a ideia de ler poemas e falar de poemas, né? A gente poder ir avançando, tá? E quando chegar na hora da oficina, digamos assim, a gente vê aí, se alguém tiver inspirado, né, para fazer criar na hora e a queima-roupa algum poema a partir de certos obstáculos, né? Porque
enfim, qualquer tipo de poema, né? Assim, quem é poeta já sabe disso, evidentemente, né? Qualquer tipo de poema, né? Ou qualquer tipo de conto, qualquer tipo de romance, qualquer tipo de criação, né? Tem, digamos, regras, né? Tem obstáculos, né? Tem um, tem um semiólogo, né? Um pensador, né? Um crítico literário francês, né? A Sara conhece bastante, que é o Roland Barthes, né? O Roland Barthes diz uma definição menor, né? E melhor que eu conheço de escritor, né? O Roland Barthes diz no livro dele, acho que é o Crítico de Verdade, ele fala assim, escritor é todo aquele para quem a linguagem constitui um problema. Então, assim, também, ou seja, o poeta, então, é aquele, poeta sendo escritor, é aquele para quem a linguagem constitui um problema, né? Então, não tem esse papo de que escrever é fácil. Então, quando a gente fala de oficina de poesia, a própria ideia de oficina, né, o conceito de oficina já, né, não à toa, lá um dos livros, né, de oficina, né, um dos mais legais que eu conheço é do Altran Dourado, né, o escritor mineiro, né, se chama exatamente Matéria de Carpintaria, né? É o nome do livro do Altran Dourado, Matéria de Carpintaria, onde ele fala exatamente né, desse labor, desse trabalho que é escrever, né? É um livro que eu indico a vocês bastante, né? Então, a ideia de oficina é a ideia de fazer, né, de elaborar, né, de pensar, né? E, claro, cada um, né, assim, também, acho que a minha no tempo curto que a gente tem aqui, né, pode ser longo, assim, 2 horas conversando de poesia, mas, assim, claro que o material, quem baixou o material aí no PDF, né, a Vanessa ficou de colocar no chat aí, não sei se colocou um pouco no chat ligado aqui, isso, aí já colocou ali né, um link né, para baixar o PDF, que é, né, falando sem meias palavras, uma espécie de apostila, né? Então, na verdade, considerando a diversidade das nossas formações, né, o que a gente vai ver aqui de maneira imediata, que é a coisa mais óbvia do mundo, que é a diversidade formal, né, que os poetas encontram para fazer os seus poemas. Então, a primeira etapa da nossa conversa é assim, eu vou passar muito rapidamente lendo e comentando com vocês poemas. Tá? A Vanessa está no controle aí. Então, é claro que a participação aqui é menos dinâmica do que na sala de aula, mas a qualquer momento, acho que vocês podem falar, tanto né, oralmente, como também escrevendo aqui no chat, que tem que deixar ligado para poder acompanhar. Então, eu estou com o meu notebook aqui embaixo, e aqui em cima eu estou com uma tela aqui maior, né? Então, estou ficar olhando para o alto aqui, né? Não pense que eu estou olhando para o além, mas eu estou olhando para outra tela aqui, que está aqui acima do campo de visão aqui, está aqui para cima, tá? Então, se a qualquer momento, então, se quiserem se manifestar, tá, fiquem à vontade. Então, eu comecei eu chamo de, enfim, na falta de palavra mais adequada, de apostila, o material de apoio, né, com 2 prêmios do Leminski, né, 2 prêmios com os quais ele abre né, esse livro dele póstumo, né, La Vie en Close, né, um livro do Paulo Leminski, um dos caras mais populares né, do Brasil, na poesia contemporânea. Né, ele conseguiu, como a gente sabe, né, da poesia, uma espécie de prima pobre da literatura, né? A literatura já é uma arte, uma das mais pobres, né, comparada com outras artes. Na literatura, né, há os primos, né, que são uns mais ricos e uns mais pobres. Então, assim, o romance é um gênero nobre, né? A poesia, né, enfim, embora seja a coisa mais fácil de fazer, né, ninguém escreve um romance no boteco, mas quando faz um poema no boteco, né, é fácil de fazer. Então, raramente a gente encontra livros de poemas né, entre os mais vendidos. Né? No entanto, o Leminski conseguiu esse feito, né, com esse livro dele publicado recentemente pela Companhia das Letras, né, Toda a Poesia. Né, ele ficou entre os 10 mais vendidos, né, coisa que alguns anos atrás, só quem tinha conseguido fazer isso foi o Drummond, né, com o livro O Amor Natural, né, um livro publicado póstumamente, né, com seus poemas eróticos, né? E agora, recentemente, né, esse Braulio Pedrosa, com poesia meio didática, assim, que está vendendo bastante, né, vende muito nessas livrarias da selva da vida, mas, enfim, a coisa mais difícil é encontrar né, um livro de poema entre os mais vendidos, né? E o Leminski conseguiu esse feito aí, enfim, dada enfim, a sua digamos, flexibilidade né, em agradar né, gregos e baianos, né, que é uma das suas características, tá? Então, tem 2 poemas aí nesse material de apoio, né, que está aí no chat, tá? E começa lendo o primeiro dele, que acho que é muito expressivo, porque a gente precisa conversar acerca de poesia. Não tem título, né, e diz assim: um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha,
7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando junto. Então, o que é assim? Cada poema desse, né, numa condição normal de aula, ou mesmo presencial, né, a gente poderia falar mais e mais e mais, mas, enfim, esse material é bastante longo, tem 20 e poucas páginas, não se preocupe que nós não vamos ler tudo isso, isso é para, né, ficar para vocês baixarem e ficarem curtindo aí, mas o que a gente saca desse poema do Leminski, assim, rapidamente? Como se faz um bom poema, né? Com anos e anos e anos, né? Com experiência, né? Com vida, né? Então, não é só com erudição. Você pode estudar sânscrito, né? Que é uma metáfora, digamos, da erudição mais profunda, né? Sânscrito, quem que estuda sânscrito? Ninguém, né? Mas também tem que jogar bola, que é a coisa mais popular que existe, jogar futebol, né? Então, você tem que ser, enfim, popular, namorar vizinha, tem algo de erótico nessa criação, né? Mas também tem algo de Sísifo, né? De carregar pedra, né? Você faz o poema, está quase pronto, quando você vê, o poema não está pronto, o poema desmorona, né? Como é aquela pedra lá do mito de Sísifo, tem que carregar o poema até lá em cima novamente, né? No popular, levando porrada, a solidão é importante, né? 4 anos andando sozinho, né? Que não é só querendo aparecer para os outros, né? Mudando de cidade, né? Aqui e acolá, tendo novas experiências, mudando de assunto, né? E esse final, esse fecho aí que ele dá, né? Uma eternidade, eu e você, né? Pode ser algo dedicado a alguém, pode ser o leitor. Então, assim, é uma pulverização, né? Uma multiplicação de elementos que fazem com que possa surgir um bom poema, né? Então, isso aí é um poema que abre esse La Vie en Close. O título é uma parada de La Vie en Rose, né? Agora tem um La Vie en Live, né? Que estamos vivendo essa era, né? Então, como diz, assim, qualquer momento, acho que não sei se é mais fácil vocês digitarem qualquer comentário que queiram aqui no chat, né? Ou se tem aquelas famosas mãozinhas aqui que aparecem, mas tem a Vanessa aí para poder me auxiliar, né? Nesse mesmo livro, eu sei que boa parte de vocês já conhece esse livro do Paul Leminski, né? Do La Vie en Close, logo a seguir tem esse muito interessante também poema, né? Quer dizer, o que ele faz? Paulo Leminski, né? Chama de limites ao Léo, né? Ele juntou várias definições muito sintéticas de poesia de várias pessoas, né? Vários poetas e teóricos bem conhecidos e reuniu isso no pacotaço só, né? Grande Glaucio, vi você entrando agora aí. Então, enfim, é um poema, né, que ele, repetindo, então ele junta, né, logo na abertura desse livro, né, La Vie en Close, esse monte de definição, né, mais ou menos ecoando, repercutindo o que ele já tinha escrito anteriormente. O poema dele anterior, né, esse aí um poema se faz, um bom poema leva anos, né, tal, aí ele faz esse poema, logo a seguir vem com esse monte de definição, né, um mais ou menos reverbera o outro, né, para mostrar, né, que não há consenso, né, consenso do que seja, né, digamos, uniformemente poesia ou poema, tá? Quer dizer, os professores todos que estão aí participando, a gente sabe que é muito comum, né, os nossos alunos nos perguntarem, professor, qual é a diferença de poesia e poema, né? Nas oficinas que eu dei presencialmente em São Paulo, sempre tinha alguém que me perguntava isso, né? Quando é em sala de aula, né, aqui na UFES, né, eu faço um imenso discurso acerca disso, mas aqui nessa, enfim, numa oficina assim, né, para algumas pessoas de letras e outras que não são, né? Então, a resposta mais rápida, assim, conforme o contexto, poesia e poema são evidentemente sinônimos, né? Assim, a poesia de Drummond, o poema de Drummond, tal, né? Agora, eu prefiro usar, embora poesia e poema possam ser usadas nessas palavras, né, de maneira semelhante, né, para vários contextos, né? Eu mesmo gosto mais de usar a palavra poesia para algo mais genérico, né? É algo mais amplo, né? E o poema para o objeto em si, né? Então, esse poema do Leminski, né, que acabamos de ler, né? E, no entanto, a poesia do Leminski, quer dizer, a obra do Leminski, né, como um todo, tá? Então fica, embora não seja errado dizer, né, essa poesia do Leminski que eu acabei de ler, adorei essa poesia do Leminski, né? Também, evidentemente, é correto, mas é o que eu menos gosto, né? Tem um artigo, né? Eu sei que isso aqui não é aula, é oficina, mas enfim, não dá para perder o vício de professor de literatura, tá? Dando essas dicas aí para quem se interessar. Tem um artigo lá do poeta, né, e teórico, né, ensaísta mexicano Otávio Paz, né? É o artigo que abre o livro dele chamado O Arco e a Lira, né? O Arco e a Lira, né? O artigo que abre esse livro se chama Poesia e Poema exatamente, né? Então, vocês vão encontrar 5, 10 páginas mais ou menos, né, de Otávio Paz falando a diferença, né? Algumas diferenças entre poesia e poema
no tom poético, no tom lírico, né? Menos ensaístico, menos teórico, mas é bem bacana o que ele diz lá. Tá? Então, assim, para mostrar essa multiplicidade, né, de concepções, né, não consensuais, né, de poesia, o Leminski fez esse poema, né, então botou um monte de aspas aí, de várias citações. Não preciso ler tudo, mas enfim, vou ler aqui rapidinho e comentar algumas delas. Né? Então, começa dizendo, poesia, né, word set to music, né, Dante via Pound, né, então, essa relação de palavra e música, palavra e som, né, isso vai aparecer em muitas das definições. Né? Então, é óbvio, uma questão constante, urgente, né, incontornável, né, das relações entre poesia e música, né? Sempre vem aquela questão, letra de música também é poema, né? Aí um longo, enfim, um longo debate. Eu parto do né? Esse é um debate que alguns acham que é bizantino, né? Assim, coisa, aquela fruta mordida já, coisa já ultrapassada, mas tem alguns ainda gostam de debater isso, né? Então, eu, assim, em princípio, acho que toda letra de música é também poema, mas assim como os poemas, né, a gente acha que tem poemas melhores e poemas piores, também há letras de música que são melhores e letras de música que são piores, né, se forem mais tratadas como poemas. Né? A gente pega uma canção, né, um poema como o Quereres, do Caetano Veloso, né, todo decassilábico, né, tudo ali uma engenharia, né, toda fechada, e a gente transforma aquilo em música, aquilo é uma obra-prima maravilhosa. Existem outras canções, né? Não vou nem citar nenhuma aqui para não parecer preconceito de minha parte, mas enfim, outras canções que talvez não alcance, né, um grau de elaboração desse. Tá? Mas é uma discussão constante, né, em torno disso. Aí continua ali, né, poesia, né, uma viagem ao desconhecido, né, citando aí o grande poeta russo Mayakovsky, né, poesia cernes e medulas, né, do polemicista Moreira da Pau, grande poeta, né, mas que flertou com o fascismo, então, né, foi antes da palavra virar moda, já foi bastante cancelado, né, tem sido bastante cancelado pela crítica literária em geral, né, por causa da sua simpatia, né, o seu flerte com um certo fascismo. Goethe, né, considerado o maior poeta romântico, né, a fala do infalável, né, então, para o poeta romântico, né, Goethe, então, assim, a poesia tenta dizer aquilo que numa linguagem prosaica não se poderia dizer, então ela capta, né, tem essa concepção de poesia como uma espécie de antena, né, que capta com mais sensibilidade, profundidade do que um comportamento prosaico, né, algo desse jeito. Jacobson, né, que não é, que eu saiba, nunca foi poeta, né, mas enfim, Roman Jacobson, né, lá do formalismo russo, então, também estruturalista, né, tem livros e livros e livros de teoria acerca né, da linguística, de poesia, etc. Então, a sua definição é bem mais pé no chão, né? Poesia, linguagem voltada para a sua própria materialidade. Né? Eu sei que há vários aqui, a maioria, não sei se é maioria ou não, estou vendo meu primo Delans aqui, eu sei que não é de letras, mas boa parte aqui da galera é da área de letras, né, e sabe das famosas funções da linguagem, né, que o Jacobson criou, né, que é muito útil, né, estudado em várias... Até no ensino médio se estuda isso também, né, função poética, emotiva, fática, referencial, etc. Né? Então, para o Roman Jacobson, poesia é linguagem voltada para a sua própria materialidade, ou seja, aquela linguagem que presta atenção em si mesma. Né? Então, boa parte das linguagens, né, o Jacobson quer dizer, não presta atenção naquilo que a constitui, né? O que o Iaco está dizendo. Poesia não, poesia tem por obrigação, tem por estatuto próprio prestar atenção no modo como ela se cria, né? Aí vem essa célebre, né, essa celebérrima definição do Paul Valéry, né, um dos principais poetas franceses, lá do simbolismo, companhia de Baudelaire, Verlaine, etc., Mallarmé, né, essa dele é bastante conhecida, né? Poesia, permanente hesitação entre som e sentido. Isso aqui dá pano para manga, assim, como que em alguns poemas, né, ou em geral, né, quais são as relações entre som e sentido, uma coisa de que nós mesmo da área de letras, né, às vezes prestamos muito pouca atenção, a não ser nos casos mais óbvios, né? Mas o que o povo ali está chamando atenção é para o lugar fundamental, né, hegemônico do som, né, em relação ao sentido que aquele poema provoca. Tá? Então, eu teria inúmeros exemplos para falar sobre isso, mas vamos avançando. Aí Heidegger, né, filósofo lá do existencialismo, né, não mesmo existencialismo de Sartre e Camus, mas ligado à fenomenologia, etc. Né, o Heidegger diz, a poesia, fundação do ser mediante a palavra, né? Então, onde algo não existia, passa a existir. Né?
Novalis, outro romântico, a relação original, a religião original da humanidade. Coleridge, né, Ordócia, Alfredo de Vigny, né, mais 3 românticos ali, né? As melhores palavras na melhor ordem, ou emoção relembrada na tranquilidade, ciência e paixão, né? Aí assim, o que importa no poema, tudo isso faz parte do quê? São frases, né, ou concepções de que o Leminski se apropriou, né, para compor o seu próprio poema. Então, o poema do Leminski é composto né, de uma pleiade, né, de uma profusão de definições de pessoas bastante conhecidas acerca de poesia, para mostrar que não há, né, não há uma frase só que defina a poesia. Né? Então, esse é o barato da coisa, e por isso que está aqui na abertura da nossa conversa sobre poesia. Né? Essa do Mallarmé, né, Stéphane Mallarmé, é uma das mais conhecidas de todos os tempos. Né? Poesia se faz com palavras, não com ideias. Né? Isso aí veio de né, da famosa conversa do Mallarmé com o seu amigo, né, o pintor, né, impressionista, né, Degas, né, Edgar Degas. O Degas era pintor, né, falou para o Mallarmé, o meu amigo, eram muito amigos, né? O Degas falou, eu tenho muitas ideias para fazer um poema, né? Mas não sai, né? Aí o Mallarmé respondeu para ele, meu amigo, um poema não se faz com palavras, não se faz com ideias, se faz com palavras, né? Mesma coisa também, eu também tenho muitas ideias para fazer um filme, mas eu nem sei onde liga a câmera, por exemplo. Né? Então, ideias a gente tem bastante, mas para executar essas ideias, né? Como diria Nelson Rodrigues, aí que é o busilhos, aí que é o mistério, aí que é o difícil, né? Aí vem esse clássico dos clássicos, Pessoa, poesia, um fingimento deveras. Né? Todo mundo sabe de qual é salteado aqui, né? A famosa quadra do Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? Então, essa dobra sobre outra dobra, sobre outra dobra. Então, por quê? Porque é tudo artifício de linguagem. Né? E de geral, Pessoa, sentir, né? Sinta quem lê. Então, assim, para um dos heterônimos do Pessoa, né? Ele fez essa revolução, né, na história da poesia mundial. Né? Ele teve essa sacação de perceber que essa palavrinha, né, que eu detesto, mas enfim, que eu dou aula sobre ela, que é o tal de eu lírico, né, que é uma espécie de narrador, né, tem um narrador na prosa e tem um eu lírico na poesia ou na lírica. Né? Eu não suporto essa palavrinha eu lírico, mas não é que ela esteja errada, eu só não aconselho. Tanto que o Fernando Pessoa percebeu o quê? Né? O eu dele, né, era muito demais, né, para poder comportar um eu lírico apenas. Então ele criou vários, né? Não só ele mesmo, Fernando Pessoa ele mesmo, como criou também Alberto Caeiro, né? Álvaro de Campos, né? Ricardo Reis, Bernardo Soares, por aí afora. Né? Então essa ideia de fingimento já assumido. Né? Aí vai, né? Esse Matthew Arnold, né? Matthew Arnold, que é um crítico, né? Crítica da vida, o Sartre, Poesia, Palavra da Coisa, Otávio Paz, ao qual me referi agora há pouco, né? Poesia, linguagem, estado de pureza selvagem, né? O Bob Dylan, né? O Lemis fez isso aqui antes do Bob Dylan ganhar, né? O Nobel de Literatura, sendo, né, cantor, né? Poesia é inspirar, não inspiração, né? O Déspero Natali, lá, um dos mais importantes da tríade, né? Concretista, Déspero Natali, Augusto e Haroldo de Campos. Para o Déspero Natali, poesia é um design de linguagem, né? Está muito adequado ao que ele pensa de poesia, porque, enfim, ele trabalhou o tempo todo com a poesia visual. Né? O Garcia Lorca, né? Federico Garcia Lorca, né? Foi assassinado, fuzilado lá pelo governo direitista lá, né? Fascista de Franco, né? Mas é uma obra esplendorosa, tanto na poesia quanto no teatro. Né? O Garcia Lorca disse, poesia lo impossível hecho possível, né? Impossível feito possível. Né? Então, deixa eu terminar aqui as outras duas últimas, né? A poesia para Robert Frost, né? Aquilo que se perde na tradução, né? Isso é um outro, né? uma discussão também longuíssima acerca do que é traduzível, não é traduzível. E depois de colocar esse povo todo aí, o Leminski completa com ele mesmo, né? Poesia para esse autor Paulo Leminski, que é o autor do poema, né? Seria a liberdade da minha linguagem, né? Então, depois de falar de tantas definições, ele termina com ele mesmo, né? Citando a si mesmo essa ideia de liberdade, acho que meio que mostrando que não há modo de aprisionar, né, a poesia num conceito só. Né? Muito interessante esse Robert Frost, um poeta pouco conhecido entre nós aqui, mas numa das inúmeras entrevistas, né, do João Cabral Neto, né, quando perguntaram ao João Cabral, né, por que ele não fazia, ele só fazia poemas metrificados, né, exceto nos 2 primeiros livros dele, do Cabral, depois do terceiro em diante é tudo praticamente metrificado, né? Com raríssima exceção, né, tudo metrificado e, em geral, em octossílabo. Né? Por que ele fazia
tudo metrificado assim, né? Aí ele falou assim, eu sou que nem o Robert Frost. Aí o Cabral citou esse cara aí, o Robert Frost, dizendo assim, porque eu não, para mim fazer verso, né, verso livre, né, verso sem uma métrica regular, né, é como jogar tênis sem rede, né? Imaginem vocês jogando tênis sem rede, né? Então não tem um parâmetro para poder saber se a bola caiu dentro, caiu fora, se bateu, onde que bateu a bola, né? Então o Cabral muito cabralinamente, né, muito ao seu jeito, ao seu estilo, né? Ele precisava desses parâmetros visuais, né, tangíveis para sua produção, né? O Cabral, enfim, que já vem já aí, é o próximo a gente comentar, né, talvez enfim, seja considerado uma espécie de poeta dos poetas, né? Tem esse tipo de coisa. Assim. Tem alguns poetas que que os poetas em geral gostam, tem alguns poetas que se tornam paradigmáticos, né, modelares para outros poetas, né? Esse é o caso do João Cabral, né? O João Cabral, a partir de certo momento, ele privilegiou, né, o verso octossilábico, né, o octossílabo, né, que é o verso de 8 sílabas, né, e não sei se de propósito ou não, né, mas assim, se ele optou por esse verso, né, mas curiosamente, né, ou coincidentemente, o próprio nome dele também tem 8 sílabas, né, que é o João Cabral de Melo Neto, né. O caso mais grave que esse do Cabral, só mesmo do Olavo Bilac, né, que gostava de um alexandrino, e também, né, o seu nome também era alexandrino, né, que é Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Pode contar que dá certinho, né, 12 sílabas, né, que é um dodecassílabo. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Né? É um alexandrino perfeito, né, um dodecassílabo, tal qual o Cabral. Indo adiante no Cabral, né, eu coloquei esse poeminha, o que é interessante. Aí na diagramação são 3 estrofezinhas, né, são 3 quadras, né? Dá para perceber até visualmente que o primeiro verso da terceira quadra que está na página aí, enfim, é o verso de baixo, não foi junto, mas é o verso de baixo. Tá? Eu vou ler integralmente, depois a gente comenta, mas assim, ele não fala em nenhum momento, né, eu coloquei só poemas metapoéticos aí, né, metapoemas, né, poemas que falam de si mesmos, que eu acho que é mais interessante de conversarmos, né? Mas esse poema do Cabral, que eu chamo de metalinguístico ou metapoético, ele não fala em nenhum momento de poesia, né? Mas se a gente ler com essa intenção, né, ou com essa metáfora, a gente percebe que ele está falando também do gesto de escrever, né? Então diz assim: menino de engenho, a cana cortada é uma foice, cortada no ângulo agudo, ganha o gume afiado da foice, que a corta em foice em dar-se mútuo, né? Então, como o nosso tempo é curto, não dá para ficar relendo o tempo todo, então, pessoal, foice, a foice já está agindo, né? A palavra foice já está foiçando, né? Já está foiceando, já está cortando, né? Tá? Menino, né, o gume de uma cana. Então, fez aí visualizou a cena, né? A cana cortada é uma foice, né? Porque muito aquilo corta as pessoas, né? É muito, e a cana cortada cortando a própria cana, né? Menino, o gume de uma cana cortou-me ao quase de cegar-me, e uma cicatriz que não guardo soube dentro de mim guardar-se. A cicatriz não tenho mais, o inoculado tenho ainda. Nunca soube se o inoculado, então, é vírus ou vacina. Né? Estamos aí na época, né, a palavra vírus e vacina agora estão super famosas aí no nosso contexto, né, pandêmico aí de, né, coronavírus, né? E é claro que aqui é um outro contexto. Né? O que ele quer dizer? Né? Assim, essa sua experiência com a cana, né, com um objeto concreto, né? Assim, aquilo marcou ele de um tal jeito, né? Aquela coisa epidérmica de fora, né, aquela cicatriz, não guarda mais, aquele sumiu. Mas o que foi inoculado, né, aquele impacto, aquele acontecimento, né, aquilo guardou para sempre. A gente sabe só se é vírus ou se é vacina, né? Se aquilo enfim, é o mal, né, ou se é a cura, né? Então, enfim, nós todos os professores sabemos disso, a gente costuma dizer, né, que enfim, se a pessoa não pegar o vírus da leitura desde o começo, né, aquele hábito de ler, né, se não for difícil depois de bode velho, depois de grande, né, gostar de poesia, gostar de leitura, é mais complicado. Então, assim, esse mundo aqui, né, essa experiência, esse acontecimento na vida do poeta, né, e como é que ele conta essa experiência? A partir de um poema, né? Então, para mim, embora não fale de poesia explicitamente, tem esse caráter metalinguístico, né? Não está aqui no nossa apostila,
nosso material, mas recomendo assim, vivamente, depois anotem aí, quem tiver curiosidade, né, de ler uma obra-prima do Cabral. Este, sim, é totalmente metalinguístico, que se chama Descoberta da Literatura. Né? É um poema um pouco mais longo, deve ter uns 50 versos de uma estrofe só, né? Não tem várias estrofes, é um bloco só de versos, chama Descoberta da Literatura. E porque tem um contexto semântico, né, muito próprio desse poema, muito parecido, porque é o Cabral, né, poeta já velho naturalmente, já amadurecido, já adulto, né, nesse poema chamado Descoberta da Literatura. É um título ambíguo porque ele lembrando quando ele era criança, lá no engenho, quando saíam, né, os cordéis, né, as histórias, né, os cordéis, né, dos nordestinos lá, né, dos repentes, aquela historinha de cordel, né, ele pegava e ia ler, né, para os cossacos, né, para os trabalhadores lá da fazenda, né? E ele fazia isso o pessoal adorava ele lendo aquelas historinhas, né? Então é ele adulto lembrando de quando ele criança lia para os trabalhadores da fazenda, né, lá da cana-de-açúcar, né? Até que um dia ele foi denunciado, né? Quando ele foi denunciado, né, que estava letrando, né, estava alfabetizando, estava fazendo as pessoas gostar de poesia e de arte, né? Aí foi denunciado na Casa Grande, né, e lá proibiram então ele de continuar lendo, né, os poemas para os trabalhadores, né? Então o poema é muito rico, é muito bacana, e feito esse poema de literatura feito exatamente, diferentemente da maioria que é em octossílabo, esse Descoberta da Literatura que fala de cordel feito em 7 sílabas, né? Feito uma redondilha menor, que é o verso, digamos, tradicional do cordel, né? Na sequência, para a gente conversar também de poesia, eu coloquei esse poema visual, né? Eu adoro poemas visuais, né? Também outra longa discussão. Adoro a poesia concreta. Augusto de Campos, para mim, é o poeta vivo, né, no Brasil mais importante, né? Claro que são apenas um marco simbólico, mas assim, quando me perguntam qual é o poeta mais importante no Brasil, é quando eu acho que vou falar com um poeta jovem, assim, que está, né, up to date, aí eu falo, não, tem um poeta mais importante no Brasil, se chama Augusto de Campos, que é esse cara aí que em 73, né, fez esse poema aí, né? Ele tem um título, mas eu não coloquei o título dele, né? Então, vou estrear aqui o chat aqui, o chat, né? Quer dizer, se alguém não vale, né? Porque, mas assim, se alguém que não conhece o título do poema, lendo o poema, alguém adivinha qual o título desse poema? Se eu der o título, vão adivinhar na hora. O título está na nossa cara, né? O título está ali na nossa cara. Vamos lá, alguém sabe, quer falar ou escrever? Labirinto? Não, chute não. Não, pois é super legal quando os prêmios está God, tem God no meio ali, mas não é God. God vem logo, né? Parece com God, mas não é God, né? Algo legal. O título está todo ali, né? Está disfarçado ali, mas isso aí a Marli acertou. A Marli não pode. Marli já vocês sabiam já não, mas enfim, mas isso é código, né? Então vocês sabendo que é código, agora vocês olham para o painel assim, é código, tá? C-O, né? D-I-G-O, né? Tá tudo ali, né? Como é que tá? Ele tá o quê? Tá codificado, né? Então assim, esse é um meta poema porque, né, é um poema cujo título é código, né? E ele codifica a palavra código, né, nos exigindo, né, uma reeducação, né, do olhar, né, poder desentranhar, né, não da palavra linear escrita código, né, mas de perceber, né, que como a palavra, né, ela, enfim, tratada, né, sob outro regime, por exemplo, o regime da visualidade, não o regime da linearidade, né, isso aí é uma outra discussão, enfim, nós estamos acostumados a ler, né, como dizia já o Levinsky, versinhos normais, né, mas assim, a poesia concreta não faz versinhos normais, né, a poesia concreta faz versinhos ou faz construções visuais de outra ordem, então a poesia também é isso, né? Lá pela frente, na nossa apostila aí, eu tenho uma definição que gosto bastante, até coloquei como epígrafe de um livro que eu lancei recentemente, né, uma fala do Mário Faustino, né, que também era muito amiga do Augusto de Campos. Mário Faustino, grande poeta, grande teórico, né, trouxe muitos poetas para o Brasil, né, tinha uma coluna no Jornal do Brasil nos final dos anos 50, né, de 58 até 62, é um poeta muito importante,
né? E ele tem uma frase lá que eu peguei e coloquei como epígrafe de um livro meu, e tem aí na nossa apostila lá para frente, né? Mas eu sei de qual que é a frase do Faustino, diz o seguinte, é, é, deixa eu ver se eu achar aqui, peraí, para não falar ele errado, Ctrl F, é, isso aqui, ó. Isso, a frase do Mário Faustino está bem lá, aí está na página 12 aí da nossa apostila, diz assim, a poesia é um pássaro versátil e bem pouco snob, bem pouco metido, capaz de fazer seu ninho em qualquer canto. Né? Então, acho assim, uma frase bem simples, bem direta, tem um quê de poético, né? E bem, para mim, bem verdadeira. Né? A poesia é um pássaro versátil e bem pouco snob, capaz de fazer seu ninho em qualquer canto. Então, ela pode fazer seu ninho um soneto, fazendo um haikai, poesia visual, versos brancos e livres, enfim, das mais variadas maneiras, né, a poesia ela acontece. Então, não tem uma. Por isso que assim, a gente faz tanto poemas, tanta poesia, porque não tem, de certo modo, não tem limites. Não tem os limites que cada poeta se institui. Né? Quando chegar na parte de brincar de fazer poemas, né? Então, assim, eu particularmente, né, para os colegas aqui presentes já sabem disso, né? Eu, de umas décadas para cá, eu só faço soneto, né? Quer dizer, que eu gosto de soneto, porque tem umas regras próprias, né? Nesse sentido, eu sou muito cabralino, eu gosto de criar obstáculos para fazer o poema e tal. Não sou, eu, como poeta, não sou muito adepto de versos brancos e livres, mas a maioria, né, a hegemonia, a maioria das pessoas no mundo faz versos, né, brancos, ou seja, sem a rima, né, e livres, sem a métrica regular. Né? Tem, só um momentinho, filho, abaixa isso aí, abaixa. Enfim, poemas visuais eu nunca fiz muito, eu nunca fiz nenhum, mas adoro a poesia visual. Né? Aqui embaixo, a gente tem seguindo nossas leituras e comentários aí, né, um poema da Alice Ruiz, né, que é um haikai e, ao mesmo tempo, um poema visual, né, e, assim, super rico, né, ele é super, enfim, ele é aparentemente simples, né, tem muita coisa nele que é um processo, né, de exegese, de interpretação, de comentário, né, de pesquisa, a gente vai descobrindo, né? Então, o poema é só isso aí, né? Imagino que vocês estejam vendo aí na apostila, né? Tem esses 3 versos aí, né? O ai, quando um filho cai, né? O ai, quando um filho cai, né? Vocês estão vendo que a palavra, né? No livro está mais bem arrumadinha essa diagramação, né? Foi possível fazer ali para a apostila. Essa palavra cai está de cabeça para baixo, né? Então, assim, uma espécie de herança, né? Um tratamento visual, né? Ao poema. Ele, evidentemente, faz uma referência ao haikai, né? Todos os presentes aí sabem o que é um haikai, né? Um poema, um poema enfim, oriental, né? Que vem do Japão. Teve o poeta mais famoso, né? Entre os haikaisistas, né? Que é o Basho, né? Matsuo Basho, né? O chamado Senhor Bananeira. E o haikai, que são esses versos de 3, os poemas de 3 versos, né? Tem outras regras internas, né? Quanto ao sentimento do poeta, quanto à estação do ano. Então, alguns poetas no Brasil e no mundo seguem essas regras, digamos, rigorosas, e outros não seguem as regras. Né? De modo geral, entre nós, assim, muito desleixadamente, né? Qualquer coisa que a gente vê que tem 3 versos, a gente vai chamar de haikai. Né? Claro que aqui, no caso do prêmio da Alice Ruiz, ela já está brincando com isso. Né? O ai, quando o filho cai. Então, o ai cai. Então, 3 versos a gente já visualiza. Né? Literalmente, né, de que trata o poema, né, assim, né, trata, né, de alguém, né, de um menino, né, possivelmente, né, que fala ai quando cai, né, quando leva um tombo. Então, já avançando na análise, é como se fosse a dor do filho, a dor da mãe ou do pai, né, vendo o filho crescer, né, que para crescer tem que cair, né, e alguma dor, isso está embutido nesse processo, né, civilizatório, né, de cair, né, e crescer, e falar ai, a dor, etc. Então, a gente para, em geral, por aí, né, o comentário do poema da Alice Ruiz. Só que ele também pode ser lido nessa chave, né, que foi muito forte, nesse final dos anos 70 e anos 80, da alegoria política. Né? Então, basta lembrar, né, que, enfim, esse verbo cair, né, nos anos 70, anos 80, né, era usado para quê? Né? O aparelho caiu, né? Fulano caiu. Por quê? Porque era enfim, alguma célula, né, que, enfim, o governo militar de então, né, chamava de subversiva, né, ou comunista, né, ou contra o regime,
né, ia lá, aprendia, né, ou matava algo dentro dessa ordem. Então, esse verbo cair ficou foi muito utilizado nesse contexto, né? Ah, fulano caiu, né? A casa caiu, né? Ou seja, foi pego pela polícia. Então, nesse contexto histórico em que se produz esse poema das ruins, né? Ele permite essa leitura também, né? O ai quando um filho cai. Então, ele vai desde uma leitura singela da mãe, né? Vendo um filho cair, até essa leitura mais política, né? Que ele também absorve, né? Sob digamos, uma cara, né? Assim, digamos, mais simplesinha, até humorada, né? O ai quando o filho cai, né? A gente começa rindo, percebe tal, quando cai essa ficha de que ele pode ser lido também, né, à luz de algo mais melancólico, mais triste. Então, você vê que ele aciona, né, em nós muitas possibilidades de leitura, né? Então, essa ideia que estou assim, tentando passar muito rapidamente com essas leituras aqui para mostrar que cada um tem evidentemente, seu modo de fazer seus poemas, né? Agora aqui um outro poema também curto, né, assim, da Angélica Freitas, né, hoje no Brasil, né, essa poeta uma das mais conhecidas, né, esse livro dela merecidamente, né, chamado Um Útero é do Tamanho de um Punho, é de 2012, já teve várias edições, vários prêmios, está sendo muito estudado. Todo ele é um livro chamado de assim, sem meias palavras, um livro feminista, né, em todo ele, né, o tema, né, o principal é a mulher, né, de que se fala no livro, né? Todo livro é recomendável, o livro é muito legal. Aí desse livro, né, que é são poemas avulsos, poemas autônomos, mas tem uma unidade, digamos, temática e mesmo política, que é, né, um libelo, né, muito inteligente, muito crítico a respeito do lugar, né, da opressão, né, que a mulher sofre o tempo todo de vários lugares, né? Então, um dos poemas desse livro é esse aí que eu coloquei, né, que tem esse título, né, e esses dois versos, né, que dizem apenas isso: mulher de respeito, diz-me com quem te deitas, Angélica Freitas. Então, é só isso aí, né? Esse poema e alguns outros que eu já falei aqui, alguns que estão na apostila, tá? Que não se trata de propaganda, mas assim, caso alguém tenha interesse, né, vários deles, como a Vanessa aí quando me apresentou fez essa referência, vários colegas sabem disso, né, eu mensalmente tenho uma coluna que eu publico análises de poemas, né, e faço então análise de poemas no jornal Rascunho, né? Essa minha coluna se chama Sob a Pele das Palavras, né? O nome da coluna é uma homenagem a um verso, né, do Drummond, que está lá em A Flor e a Náusea, né, poema que está no livro A Rosa do Povo. Né? O verso do Drummond diz, né, sob a pele das palavras há cifras e códigos. Né? Sob a pele das palavras há cifras e códigos. Então, a ideia da minha coluna é ver exatamente isso, né? Tentar analisar o poema nas suas entranhas, né? Quais são os mistérios que tem ali. Né? Então, esse poeminha aí, com um título apenas e 2 versos, eu fiz uma análise de 5 páginas dele, tá? Assim como outros também. Né? Tem alguns alunos que falam assim, como é que você consegue escrever tanto sobre algo tão pequenininho? Né? Porque a arte, né? O exercício, né? A manha de interpretar, exatamente isso, né? Você ir desentranhando ali, né? Um elemento, né? Alguma informação, uma reflexão, e isso te conecta com outras informações, e assim você vai costurando, né? Uma análise. Né? Quem é de ciências humanas, aí, basicamente, da área de letras, né? Sabe que uma tese não tem fim, né? Uma reflexão sobre algo estético não tem fim, né? A gente dá um ponto final, porque senão a coisa não acaba nunca, né? Por quê? Porque as questões, né, que a Angélica Freitas, né, aciona com esse poeminha curto são questões muito complexas, né? Então, repetindo, então, mulher de respeito, diz-me com quem te deitas, Angélica Freitas, né? Então, evidentemente, você está falando do que aqui? Né? Falando dessa vigilância, né? Se lembra muito o livro do Michel Foucault, né? O Vigiar e Punir, né? Quer dizer, a vigilância e a punição frequentes que a sociedade, ou o machismo, né? Ou as pessoas, ou a sociedade patriarcal, né? Tem em relação à mulher e ao corpo da mulher. Né? Então, isso ela trata nesse poema e trata em outros também. Né? Enfim, tem uma certa graça, né? Mulher de respeito, né? Aí ela usa nesse verso, diz-me com quem te deitas, né? Que está parodiando, evidentemente, essa coisa popular, né? Diz-me com quem tu andas, né? Te direi quem és, né? Ela fala, diz-me com quem te deitas, né? Angélica Freitas, né? Então, ela coloca o próprio nome dela, né? O nome dela de poeta, né? Angélica Freitas, como esse eu lírico, essa persona, essa máscara, né? Ela podia colocar qualquer outro nome aqui para rimar com deitas ou com respeito, né? De colocar Rosângela Seixas, né, se quisesse, né, ou qualquer coisa dessa ordem. Mas ela coloca de propósito para provocar, né, e ativar em nós essa dúvida, né?
essa dúvida, ou essa indecisão, né, ou esse lugar indecidível, né, acerca dessa distância entre autor, né, e eu lírico. Tá? Fui ler aqui os chats e me perdi um pouco. Sim, com certeza. Não falei aqui na análise que eu faço desse poema, né, O Ai Quando o Filho Cai, né, da Alice Ruiz, eu faço referência a isso também, né, esse ato institucional, né, o AI, né, o ato institucional quando o filho cai. Né? Quando o filho cai é porque o AI-5, né, ele foi acionado. Né? Então, muito bem lembrado, eu não falei aqui na minha fala, mas eu faço essa referência lá na minha análise escrita, né? Muito bem lembrado. Tá? E, claro, como eu falei, é uma mistura, voltando para Alice Ruiz, né? Alice Ruiz, que é a viúva, né, do Leminski, né? Assim, na verdade, ela é a famosa viúva do Leminski, mas quando ele morreu mesmo, ele estava com uma outra companheira já, né? Mas ele, há 1 ou 2 anos, mas quando ele viveu a vida toda com Alice Ruiz, né? E ela ficou sendo a responsável pelo espólio dele, além de ter uma obra própria, evidentemente, cada vez mais estudada, né? Mas o barato do poema da Alice Ruiz é que ela mistura, né, assim, uma tradição oriental, né, do haikai com a herança, né, concretista, né, visual, né, e uma coisa cotidiana de alguém cair, com uma coisa política, né, enfim, um poema muito aparentemente simples, mas com muita pulsação, né. Enfim, aí o da Angélica Freitas traz essas questões todas aí, né. Assim, não vou analisar profundamente cada um deles, porque a ideia é um pouquinho de cada coisa, tá? Vamos lá. Assim como a Angélica Freitas, né, tem se notabilizado no cenário contemporâneo brasileiro, né, por ser, enfim, uma poeta militante, né, ligada ao feminismo, né, um poeta mineiro, que é o Ricardo Aleixo, né, tem uma obra plural, né, com vários temas diferentes, mas ele tem muitas obras ligadas à questão do racismo. Né? Ele mesmo, um poeta negro, ele tem vários poemas, né, que tratam dessa questão, né, do racismo, enfim, estrutural, né, que ocorre diariamente, né, apesar, né, de alguns dizerem que não há racismo no Brasil, né, evidentemente há. Né? Então, esse poema do Ricardo Aleixo, chamado Rondó, da Ronda Noturna, é um poema visual, né, vocês estão acompanhando aí, né, e a gente já pega no olho, né, né, assim, gestalticamente, ou gestalticamente, né, o que o poema significa. Né? Aí a gente começa a ler e depois a gente começa a, a comentar. Né? Então, uma leitura do poema é essa aqui. Né? Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Né? E aqui alvo já é claro, né, branco e alvo de objeto que se atinge. Né? Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, mais um. Né? Ele tem, você percebe que tem um caráter cíclico nesse, né? Parece que continua depois, né? Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, mais um. Esse filme aqui, eu não coloquei a data aqui, eu coloquei isso. É de 2002, né? O livro, né? Mas, enfim, diariamente, enfim, não só desde a escravidão, né? O Brasil, o último país a acabar com a escravidão, como cotidianamente, né? Assim, afora os casos que aparecem na televisão, né? Casos que são filmados, né? No celular, né? Alguma coisa que ganham, né, uma repercussão, né? Como recentemente o caso lá do Carrefour, né? Mas, assim, diariamente, né? Acontecem esses casos, né? De diferenciação, né? Evidente diferenciação, né? Entre o cidadão ser negro e o cidadão ser branco, né? As situações, né? Que, enfim, os policiais, as pessoas, né? Têm posições diferentes. Né? Então, é disso que trata aqui o poema. Né? Rondó, né, assim, ele, poeta Ricardo Aleixo, está brincando um pouco sonoramente com Rondó da Ronda Noturna. Né? Ronda Noturna, todo mundo sabe o que é, assim, Ronda Noturna, enfim, é aquele momento em que a polícia, né, sai para dar uma blitz aí nas baladas, né, nas ruas, né, nos campos, tem alguém fazendo uma coisa errada, supostamente. Né? Rondó é um tipo de forma poética. Né? Rondó tem umas definições próprias lá, mas é basicamente aquilo que retorna. Né? É um assunto que retorna, tem um leitmotiv, né? Alguma coisa que vai retornando aquele poema. Né? Então, não só, no caso do Ricardo Aleixo, que ele se aproveita do rondó, não só a estrutura do poema. Né? Quanto mais, mais, quanto mais, essa ideia, essa repetição que é típica do rondó, ele faz também aqui, né, no poema dele, e além desse retorno formal que ele faz no poema, o que ele quer dizer com esse rondó? Isso sempre acontece com os negros. Né? Tá? Então, é uma repetição desse mesmo processo de perseguição, etc. Esse mais aí é não só um sinal de mais, né, como também
sinaliza, né, tipo uma cruz, né, um epitáfio, né, ligando a morte, né, como se fosse uma cruz, uma tumba, né, o fundo negro, né, o formato, né, em retangular, né, lembrando que uma lápide, lembrando um caixão, né, então assim, o poema está inscrito sobre um caixão, tá, já que se trata né, de alguém que foi morto, né, foi alvo, né, um negro pobre que foi alvo e portanto foi morto, né, por alguma situação, né. Semelhante a este poema, né, tal como a Angélica Freitas tem vários poemas ligados à questão do feminismo, né, o Ricardo Aleixo tem vários e vários poemas ligados à questão, né, do racismo, da negritude, como queiro, né? Seguindo nosso aquecimento aí, né, em torno de poesia, tem uma poeta que gosto bastante, que é pouco conhecida para quem não é muito da área de letras, né, que é a Leila Nicolas. Esse poema dela do livro de 2013 chamado Desfamiliares, né? Então quem já leu aí, enfim, eu vou repetir, vocês estão com o material na mão aí, né? Então já devem ter lido, mas vamos lá. Então diz a Leila Nicolas: você sabe o que fazer com a anestesia, a asepsia, a asfixia, a idolatria, a covardia, a demagogia, a dicotomia, a tirania, a vilania, a diplomacia, a regalia, a mordomia, a patifaria, a hipocrisia? Enfia. Então, esse é só o poema dela, é esse, né? Então, o que ela faz aí? É um poema sem título, né? Ela lista, né, um monte de substantivo, tudo terminado em ia, né? Essa ladainha, esse ramerrão, né? Sabe o que fazer com anestesia, asepsia, asfixia, tudo coisa ruim, né? Tudo coisa, enfim, no juízo de valor dela, coisas condenáveis, né? Enfim, por os motivos mais óbvios do mundo, né? E sem meias palavras no final, né? Ela dá uma quebradinha, você vê que é uma estrofe única, grandona, e um versinho, né? Um monóstico, um versinho, uma estrofe de um verso só, que é enfia, reticências, né? Todos nós sabemos onde ela quer que a pessoa enfie tudo isso aí. Então, a gente completa, né, o verso, né, imageticamente, né, por nossa conta. Enfia reticências, né, por aí, né? Então, a Leila Nicolas, né, tá, uma figuraça, né, assim, ela, ela acho que é digno de fazer esse registro, né, porque ela é uma poeta bastante... ela fez o mestrado e sempre foi poeta vindo da geração marginal, né? Fazia lá saraus, tal. Eu, jovem estudante lá no Rio de Janeiro, assisti alguns saraus ela apresentando lá, né? Um recitais de poesia, né? E muito legal que ela fez o mestrado na UFRJ e doutorado já com 70 anos e quase 80, né? Então ela se mestrou, né? Se doutorou na UFRJ em literatura, né? Já com 70 anos, o que é bastante meritório, né? E é uma das coisas mais importantes do Brasil, na minha opinião, né? Ela segue assim de modo diferente, mas ela tem um parentesco com a Angélica Freitas, né? Mas ela também feminista, enfim, mas a feminista já de longa data, ela, né, tem mais idade já que a Angélica Freitas, ela é uma feminista de raiz, assim, lá de carteirinha, lá dos anos 60, anos 70, ela já vem nessa toada, né, há bastante tempo. É uma obra com muito humor sempre, como esse poema que vocês estão vendo aqui, né? Você vê, então, são poemas, claro que eu sou professor de literatura, né, e trabalho com a mais diversidade formal de poemas, né, e vocês mesmos aqui, cada um tem um gosto por poesia diferente do outro, evidentemente, né, mas eu estou trazendo poemas um pouco mais diferentes daqueles poemas tradicionais, né, sobretudo para quem não tem muita digamos, muito trânsito, né, com poesia, né, talvez pode se assustar um pouco com essas formas poéticas aí diferentes, né. Em compensação, agora vem meu outro queridinho aqui, Cícero Cabral, né, para a gente ir encerrando essa primeira mostragem de poemas, né, que é o Bandeira. Né, o Bandeira tem esse clássico dele, né, do modernismo, chamado Libertinagem, né, um livro todo esplendoroso, né, de 1930. E o último livro desse poema, né, perdão, o último poema desse livro, né, o Bandeira deu o nome exatamente de último poema. Né? Então, um poema mais lírico, né, chamado de mais tradicional, né, com a beleza que sempre caracterizou o Manuel Bandeira. Né? Então diz assim, o último poema. Assim eu quereria meu último poema, que fosse eterno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume,
a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Né? Então, tem uma bonito, na dicção ali banderiana, né? Assim, que é um outro mundo, né? A bandeira é um monstro na poesia, né? Assim, falávamos agora há pouco de versos brancos, versos livres, né? O Bandeira tem sonetos perfeitíssimos, né? Ele mesmo um grande tradutor, né? Então ele também, quando quer ser o mais rigoroso nos sonetos, ele foi sonetista, né? Desliga lá, por favor. Desligar. Ele experimentou também poemas visuais, né? Enfim, todo mundo sabe a história do Manuel Bandeira, assim, tuberculoso, né? Ele sempre achava que ia morrer no dia seguinte, né? Então ele fez um dos versos mais lindos, né, que eu acho da poesia brasileira. Ele veio de Recife, morou no Rio de Janeiro muito tempo na Glória, ali na região da Cinelândia, Glória, Castelo, e tal, né? E onde ele morava, né? Ele fez vários poemas ligados a isso, né? O poema do Beco, né? Enfim, e tem um dos poemas que ele faz, né? Onde ele morava, ele via o aeroporto Santos Dumont, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, né, conhece um pouco da região, né? Naquela região ali do Castelinho, Glória, Lapa, Cinelândia, ali para o alto ali, né? Em Santa Teresa, né? Então ele via o Santos Dumont, né? O aeroporto Santos Dumont. Aí um dia ele fez esse verso, para mim um dos mais lindos da língua portuguesa, né? Que ele diz assim: todas as manhãs o aeroporto em frente me dá lições de partir. Né? Ele que achava que ia morrer no dia seguinte por causa da tuberculose que ele tinha, fez esse verso: todas as manhãs o aeroporto em frente me dá lições de partir. Porque ele via continuamente lá os aviões, né, decolando, né, como se fosse uma vida nova, né, e ele, tuberculoso, né, acabou que ele morreu com quase 70 anos já, 68 anos, né, morreu 68, já com 80 anos mais ou menos. Né, o seu grande amigo Mário de Andrade morreu de infarto, né, em 45, né, com 51 anos. Né, então, ele morreu 30, não, 55, 68, enfim, quase 30 anos depois do grande amigo dele, que era o Mário de Andrade, né, morreu depois de Oswaldo de Andrade, enfim. Né, então, enfim, uma das obras mais esplendorosas, né, que eu adoro, né, do meu poeta querido. Né. E o The Best, aí, o Drummond, né, o Drummond tem mais de 2.000, 3.000 poemas, né? Esse é um clássico do Drummond, né? Também de um livro de 1930, né? De alguma poesia, e um poema chamado Poesia, exatamente, né? Né, uma das centenas de poemas metapoéticos, né, explícitos do Drummond, né? Esse é muito bacaninha para poder conversar sobre essas questões, metalinguísticas, digamos assim, né? Então, poesia. Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, aqui a gente volta lá naquele comecinho, estava falando um pouco, né, muito banalmente, sobre a diferença entre poesia e poema, né? Aqui o Drummond faz essa distinção, né? Neste poema que ele chama de poesia, né? Ele está pensando num verso, ou seja, um poema, né? Algo concreto que a pena, que a caneta não quer escrever, né? Mas esse verso está dentro dele, né? Não sai de jeito nenhum, mas a poesia do momento, né, o toma de assalto, né? Então, ele está extasiado, né? E nesse momento extasiado ele não consegue fazer o poema, né? Aí a pergunta sempre que a gente faz, né, que a gente fica pensando, então, esse poema que ele fez, evidentemente, este poema que ele fez, nós estamos lendo aqui, chamado Poesia, né, ele fez depois, 10 minutos depois, um dia depois, uma semana depois, quando é que ele fez esse poema, né? Enfim, mas é um poema, assim, sobretudo, né, que ele diz muito respeito a todos nós, né, todo mundo aqui que faz, né, que gosta de fazer poemas, né? Imagino que vocês estão aqui, têm algum interesse, né, em poesia, porque são alunos, professores, enfim, ou poetas, né? A gente vive também essa dialética, digamos assim, essa sensação, né, às vezes de querer fazer algum poema, né? Tá com vontade, a tal da ideia, né? Mas a palavra não vem, a palavra não sai, o poema não se constitui, né? Mas a gente se sente, né? Há um sentimento de que você está tomado, né? Está gostando daquele negócio, né? Tá? Então, assim, como esse do Drummond, né? O Drummond mesmo tem vários outros desse tipo, né? E vários outros fazem poemas, né? Que
poemas que falam, digamos, da dificuldade de fazer poemas, né? Nesse sentido, né? Tem um poeminha que não está aqui na nossa apostila, mas é um poema de que eu gosto bastante. Eu escrevo muito em sala de aula, assim, boto no quadro, né? E é mais fácil de decompor, mas acho que aqui todos nós... isso aí. É um poema do Paulo Leminski, que eu vou digitar aqui e colocar para vocês, que tem a ver com essa questão. Diz assim, já tem 4 frases aí, né, tá no chat, né? Um poema do Leminski sem título, né, que é assim, Celeumas, luas, né, onde se lê uma, leiam-se duas. Né? Então, para mim também é hiper, meta poemático, né? Porque quem tá tratando aqui, né? Celeuma, todo mundo sabe que é confusão, né? Celeumas, né? Confusão, né? Luas, né? Aí ele usa aquela estrutura da errata, né? Quando você escreve alguma coisa errada, você quer consertar, né? Você fala, onde se lê uma, leiam-se duas, né? Leiam-se duas, o quê? Duas luas, duas celeumas, né? Ele está fazendo trocadilhos aí, né? Mas o principal trocadilho que ele faz, talvez alguns não passe, às vezes passa batido por nós, né? Que ele pega a palavra celeuma, né? E triparte a palavra celeuma, celeuma, né? Celeumas, luas, onde celeuma, né? Onde celeuma, leiam-se duas. Então, aquele substantivo celeuma, né? Ele transformou, né? Numa preposição, num verbo e num artigo, né? Onde se lê uma, leiam-se duas, né? Então, assim, são trocadilhos, né? Sonoros, semânticos, né? Morfos, sintáticos, né? E quando a palavra se volta, né, como diz lá o Iatos, como a palavra se volta para si mesma, a gente tem aí esse conceito, né, chamado de metalinguagem, né, metapoesia, especificamente. Né? Então, esse aqui é um dos exemplos. Né? Eu, particularmente, né, já fiz em sala de aula, o Barli deve lembrar disso nos nossos cursos, né? Como o Leminski tinha essa fama, né, de beberrão, né, morreu de cirrose hepática, de tanto beber na vida, né? Então, eu ainda acho, assim, claro, mera especulação, mera hipótese, na verdade, é uma brincadeira minha, né? Mas tem essa coisa de o cara bebe muito, né? Em vez de ver uma lua, vê duas, né? Aquele fenômeno da diplopia, né? O cara fica bebum e começa a ver as coisas duplicado, né? Então, você lê umas luas, onde se lê uma, né? Leiam-se duas. Então, claro, fazendo uma brincadeira com a biografia, né, etílica do nosso querido Paulo Leminski, tá? Então, essa primeira parte aqui, né, assim, já tem uma hora já falando de poesia, mas é para isso mesmo. Né? Então, agora, como falei, esse material todo, que dava um curso inteiro, né, de um semestre na pós-graduação, né, na graduação, né, para explicar isso melhor, mas ainda falando de poesia, mas agora não muito teoricamente, mas uma outra descrição, né? Tem um filósofo alemão, né, que eu gosto bastante, né, um filósofo da teoria crítica, né, alemã, também chamada de Escola de Frankfurt, né, na Alemanha, né, que é o Theodor Adorno. Eu gosto muito dessa frase inicial, né, de um livraço dele, de uma teoria estética, de 500 páginas. Né? Ele abre esse livro, né, de 1970, né, quer dizer, foi publicado em 70, mas ele Adorno morreu de infarto também, né, em 69. Né, o livro foi publicado póstumamente, mas estava bem já arrumadinho. Né, a esposa lá e um amigo arrumaram para ele e publicaram. Mas a primeira frase desse livro, né, publicado em 70, então de 69 na prática, chamada Teoria Estética, diz assim, né? Tornou-se manifesto que tudo que diz respeito à arte, portanto, poesia, né? Ele se refere à arte de maneira geral, na qual se inclui a poesia, deixou de ser evidente, tanto em si mesma como na sua relação ao todo, e até mesmo o direito à existência. Né? Ele começa um livro de 500 páginas, chamado Teoria Estética, dizendo que, enfim, trocando no popular aqui, né? Não estamos falando de teoria crítica aqui, no popular, ele quer dizer, né? Não sabemos mais o que é arte, né? Então, assim, não há uma definição mais que aprisione, né? A arte é isso, a arte é aquilo, né? Desde as vanguardas, evidentemente, né? Assim, se até o final do século XIX, né? Ainda havia uma espécie, digamos, de esforço, né? Um esforço prescritivo, né? Para poder domar, né? Para poder assujeitar, né? Classificar as artes, de maneira geral, né? Em certos modos de existência, né? Então, tinha muitos manuais para fazer assim, desse jeito, tal coisa, assim é o certo, assim é o errado, assim é melhor, assim é pior.
né? Com o século XX, né, com as vanguardas, isso explodiu, né? Então, tanto que o nosso espanto, né, nosso espanto desde o século XX até hoje, né, no século, né, 2021, né, a todo momento, isso é muito visível, isso é muito sentido, né, quando a gente vai em exposições de arte, especificamente, né, vai no museu, na Bienal, né, aquelas obras mais malucas, mais doidas, caramba, isso aqui é arte, né? Mas isso também se volta para a poesia, para a literatura, né? Então, que os artistas, né, estão o tempo todo, os artistas, os poetas, né, que diz nossa praia aqui especificamente hoje, né, o que os artistas estão buscando, né, apesar de toda a polêmica em relação a esse conceito que é do novo, do original, etc., né, pós-modernamente, né, uma crítica em relação a isso, mas assim também trocando aqui no miúdo, no popular, né, o que o artista quer fazer sempre é algo diferente do que já fizeram, né, e nessa busca pelo diferente, né, há que se encontrar formas de diferença. Então, fazer um poema, né, que já fizeram não vale a pena. Então, quando eu vou fazer um poema, eu tenho que tentar fazer aquilo que não fizeram, e daí por diante, na música, no cinema, no teatro, etc. Então, a busca pelo novo, né, a despeito, como eu disse, da polêmica, enfim, e da reflexão acerca desse conceito de novidade, de originalidade, etc., mas ela ainda é bastante forte, né? Thaís que já conhece bastante, né, o Marcelo Duchamp, né, estudamos bastante com o nosso colega Evandro, etc. Dizer, os artistas foram descobrindo, né, ao longo das suas obras, né, das suas vidas, né, modos de deslocar, inclusive, o conceito, né? Então, o Marcelo Duchamp fez isso várias vezes, não só pegando uma Coca-Cola, botando no museu, né, também o urinol, né, que ele também chamou de obra de arte, tá? O Malevich lá, né, pintando o quadrado branco sobre branco, tá? E assim por diante. Então, há várias formas de inovar, né, e dar uma sacudidela, né, na arte em geral. Na poesia, a mesma coisa. Tá? Na poesia, a mesma coisa. Eu falo isso de cadeira, né, porque assim, eu, como disse, como poeta, né, eu sou basicamente um sonetista, que é talvez a forma clássica, a forma fixa mais clássica, né, mais antiga, mais tradicional, entre aspas. Né? Mas mesmo o soneto, né, eu e várias pessoas já estudamos o soneto, ele tem uma plasticidade tão grande que ele permite, né, inovações dentro dele ou a partir dele, né? Eu não me preparei para isso aqui, não vou agora, vou demorar aqui na tecnologia para poder colocar isso aqui para expor para vocês, mas assim, eu tenho, né, um apanhado de sonetos aqui comigo, né, chamado de sonetos experimentais, né? Sonetos visuais, né, sonetos que brincam com a forma soneta, é uma maravilha, né? Então, mesmo essa forma, a forma clássica por excelência, que é o soneto, ela mesma é objeto, digamos, de reconstrução, né, de paródia, né, etc. Né? Então, para todos nós, né, que somos professores, né, ou poetas ou artistas, né, a gente tem que ter sempre enfim, saber, né, essa obviedade, né, que o espanto, né, como dizia lá, né, os formalistas russos, no início do século, o estranhamento, né, faz parte dessa nossa relação com a arte. Né? Quando a gente se espanta com uma arte, né, assim, é porque a gente está se espantando com a gente mesmo, né? Porque a educação que eu tive, né, que eu tenho, né, o meu horizonte cultural me fez me espantar com tal ou qual obra. Né? Então, é muito mais uma autorreflexão, né, em relação ao objeto com o qual eu me espanto, né, do que uma autorreflexão. Assim, né, o que eu penso da vida, o que eu sei de literatura, o que eu sei de arte, do que em relação ao próprio objeto. Né? Isso, acho que isso é uma das belezas da arte em geral. Então, assim, no entanto, né, baixando assim a bola, né, se você pegar um dicionário Wise, né, um dicionário qualquer, né, assim, vai da alta esfera lá de Adorno, né, para poder para um dicionário, né? Se você pegar lá o que é poesia, né? Aí vem lá para o Wise, né? Primeira acepção, né? Poema, né, composição poética, geralmente em versos rimados ou não. Quer dizer, isso e nada é quase a mesma coisa, mas é claro que é para poder começar de uma base, né? Depois vem, por extensão, né, poema, né, uma obra literária essencialmente poética, mas não associada à versificação, né? Então, podia ser rimado ou não, essa versificação. E, de modo figurado, né, poema, algo que sugere ou evoca um poema, pela beleza, sensibilidade, etc. Né? Então, de lá, sei lá quem, o Neymar, não, fala um jogador melhor aqui, sei lá, o Messi, né, fez um gol tão lindo que parecia um poema, né? Então, a gente também tem essa extensão de sentido, né? Já para a poesia tem mais acepções, né? Do próprio Wise, né? Então, a arte de compor ou escrever versos, né? Assim vai, né? Composição em versos livres ou providos de rima, nesse sentido parecido com poema, né? Cujo conteúdo apresenta uma visão emocional ou conceitual na abordagem de ideias, estados de alma, etc, etc, assim vai.
sentimentos, impressões subjetivas, etc., quase sempre expressos por associações magéticas por oposição à prosa. Tem uma coisa importante nessa definição do Wise, né, de que não falei, porque já é demasiadamente óbvia, né, mas o que acontece? Né, a ideia hegemônica, né, ou seja, a mais forte, né, não na universidade, né, não nos cursos, não entre a crítica literária mais sofisticada, né, mas assim, a ideia mais amplamente utilizada assim, no senso comum, na sociedade de poesia, ainda é uma ideia hegeliana. O que quer dizer isso? Né? Poesia é a expressão, né, subjetiva de um sentimento. Né? Isso é o que as pessoas, em geral, né, acham que é poesia ou poema. Então, eu vou escrever aquilo que eu sinto. Né? Aquilo que eu sinto. Essa é a ideia mais convencional, né, que tem de poesia por aí. Né? Os poetas, sobretudo os mais, enfim, refinados, mais críticos, tentam o quê? Romper, né, essa definição que ela é aprisionante. Né? Não que qualquer poeta, qualquer um de nós, não possa, né, ou não deva expressar seus sentimentos, né, fazendo versos. Né? Só que querer que a poesia seja isso somente, né, é esquecer toda uma outra tradição chamada de antilírica, né, da qual Cabral, por exemplo, é um exemplo, né, da qual Cabral é um exemplo, que batalha, né, para fazer, ou para estender, né, amplificar a ideia de que a poesia também é algo, enfim, é uma máquina de linguagem, né, é algo que faz pensar, né, não é necessariamente aquilo que o sujeito está sentindo, né, a sua expressão sentimental, né? Porque isso, enfim, isso aí seria uma longa discussão que não vem ao caso aqui, mas esse é um dos eu e vários teóricos pensamos isso, assim, esse foi e é um dos problemas que dão à poesia na sociedade um lugar mais ou menos assim de poeta, poetinha, poesia isso, poesia aquilo, assim, um lugar menor ao fim e ao cabo, né? Porque ela não fica sendo algo, as pessoas não pensam poesia como um engenho, como uma coisa crítica, como algo profundo, como algo elaborado, né? Como é um romance, por exemplo, né? Algo dessa ordem. Então, quando, né, eu falo de poesia, nos cursos eu escrevo sobre poesia, eu estou sempre pensando nessa amplificação, né, nesse aumento, né, nessa dimensão outra, né, que a poesia deve ter. Né? Aí tem outras definições de poesia, tá? Enfim, estudo sem conta um dicionário qualquer, não tem, com mais tempo, nós leríamos isso com mais calma. Né? Esse item C, todo ele é um trecho em prosa grande. Quando eu preparei esse material, né, para ir para o CISEB, né, para a Biblioteca de São Paulo, né, que organizou esse evento super legal que chama Viagem Literária, foi meses e meses atrás, não sabia bem como é que seriam as oficinas, eu preparei, né, coloquei esse item C, né, tem umas 5 páginas, a gente não vai ler isso porque a gente não tem tempo, né, mas enfim, é um trecho de um artigo meu, uma linguagem muito coloquial, muito solta, muito quase oralizante, sobre poesia. Né? Seria legal lermos, mas o nosso tempo é curto, falta praticamente só meia horinha. Então, tem alguns poemas também aqui, né? Falo de poesia, né? Falo de questões ligadas à poesia, dos anos 70, anos 80. Eu posso falar do Mallarmé, que eu já falei, né? Aí vou dando alguns exemplos de poemas aí no rodapé. Tá? Tem aqui nas notas de rodapé, tem uns poemas mais eróticos aí, né? Enfim, quando eu dou o curso presencialmente, né, eu vejo, né, qual a idade da galera lá e falo, eu comento, mas aqui então eu vou pular esses poemas eróticos, né, o porno eróticos aqui, cada um né, leia aí o 2, né, do Caio Trindade, que é chamado Príncipe Pornô, né, a nota 2, né, na página 8, tá? Esse poema do Caio Trindade, né, que faleceu recentemente, tem um ano, 2, né, chamado Príncipe Pornô, né, da poesia dos anos 70, e tem vários poemas ligados a poemas eróticos, né, mas bem pornográficos mesmo. Né? E tem esse livro chamado Liberatura, né, de liberar. Tem aí um poeminha erótico também do José Paulo Paes, né, na nota de rodapé número 4, chamado Menage à Trois, né, Casa de Ferreira, Espeto de Paulo. Né? Então, também uma análise longa desse poema. Um outro erótico da Leila Miklos, né, do livro, né, cujo título é bacana, né? O Bom Filho, a Casa Torra. E o poema da Leila Miklos se chama Iniciação. Né? Não há razão para tremeres
se podias ser meu filho, aproveita por não seres. Né? Então, é a loba, né? Pegando lá o novilho. Né? Tem um poema super sofisticado do Sebastião Choalete no rodapé número 6, mas deixar para lá. Tem aqui em homenagem, tem vários capixabas que estão aqui no nosso grupo aqui, colegas aqui do Espírito Santo, né? E nesse material eu coloquei um soneto, que está com as devidas barras, né? De um colega nosso que faleceu há uns 10 anos, mais ou menos, é o Miguel Marvila, né? Um grande sonetista, grande amigo, né? Enfim, grande poeta, e entre várias obras dele muito bacanas, muito importantes, tem esse soneto dele, que eu também analisei numa das minhas colunas no Rascunho, né, chamado O Outro Homem da Mulher que Amo. Né? Já o título já é bem provocador. Né? O Outro Homem da Mulher que Amo. E diz assim: o outro homem da mulher que amo, há nele as minhas marcas que são dela, e sempre encontro indícios dele. Quando ela se despe e se abre, posso tê-la. No corpo dela, o gotejar frequente de nós, formando sulcos, vias, trilhas, dentro da noite em que ela se oferece, não deixa que nos sobre alternativa. Eu sigo os mapas dele, acrescentando ao já sabido as minhas descobertas. E ele me segue na mulher que amamos, pois tanta variante há no caminho que, ou dois ou nada, um de nós apenas não vai sobreviver nela sozinho. Então, é um poema lindo, maravilhoso, né, de uma perfeição formal muito grande. Né? Como disse, eu fiz uma análise também desse poema no rascunho, para quem tiver curiosidade. Depois, nesse material aí, no final, tem meu e-mail aí, né, qualquer dúvida ou dica, depois eu estou à disposição. Vi que a Sueli que tem um espetáculo, né, um sarau lítero poético, né, que ela lê para o Miguel Marvila, né? Ela disse aqui, né, que fala isso no espetáculo, legal, Sueli. Então, enfim, é uma outra abordagem, assim, né? Nada, enfim, comparando com homenagem a Truar, né, do José Paulo Paes, né, agora há pouco, né, Casa de Ferreira Espeto de Paulo, né, aqui é uma outra espécie de homenagem a Truar, só que é o homem se encontra com a mulher, essa mesma mulher se encontra com outro homem e os homens se encontram no corpo da mulher, mas assim, a ênfase do poema está nas marcas, na relação que um homem tem com o outro, né? Então, tentando, né, superar, né, esse traço, né, essa característica da posse, né, do patriarcalismo, né, do homem, né, sempre achar que a mulher é o seu objeto, né? Então aqui ele desloca nesse movimento, né, para instaurar, né, um lugar de complexidade, de uma outra sensibilidade, né, que não essa tradicional da posse, né? Então, bacana. Então, enfim, continua seguindo aí algumas reflexões tal, né? Mudando de tom, né? Eu tenho ainda bem que eu dou preferência, eu trago muitos sonetos, porque é minha praia, né? Minha preferência, eu gosto de divulgar, né, os sonetos para quem não está muito habituado, né? Que há de todos os modos, né? Então, assim, hoje um dos sonetistas mais importantes do país, né? Assim, um dos melhores, mais importantes e recordista mundial de sonetos, que é o Glauco Matoso, né? O poeta paulista, né? Esse Glauco Matoso dele é um pseudônimo, né, que ele se inventou quando ele tem glaucoma, né, já é cego, né, muitos e muitos anos. O nome dele mesmo é Pedro Ferreira da Silva, se não me engano. Mas ele se autonomeou de Glauco Matoso. É claro que também homenageia o Gregório de Matos, né, e um pouco também o Glauber Rocha. Né? Então, ele tem milhões de sonetos. Tá? Acho que tem 6.000 sonetos já. O recordista anterior de soneto no mundo era um italiano chamado Giuseppe Belli, tinha 2, 3 mil sonetos, o Glauco dobrou a meta, né, passou para 6.000, né, e já é disparado no mundo o recordista de sonetos. Né? Então, um dos 6.000 sonetos do Glauco Matoso, né, dizer, vocês terem ideia, eu faço um soneto a cada dois meses. Né? Então, nessa minha média, para fazer os 6.000 que o Glauco faz, eu vou demorar, né, uns 300 anos. Né? Nesse livrinho do Glauco aí, chamado Centopeia, Sonetos Nojentos e Queijandos, né? Esse livro é um fenômeno que assim, são 100 sonetos, todos eles sobre pés, né? Pés, né? Então, eu fiz um trocadilho, o Glauco criou um fetiche, né? Um fetiche do pé,
né? Então, esse é um dos 100 sonetos desse livro, da Esmarce Centopeia, todos eles sobre pés, né? Então, quem tiver curiosidade, caça esse livro. Né? Então, é isso aí, fala soneto nojento, exatamente. Né? Soneto nojento. Tem gente que censura o meu fetiche, lamber pé masculino e o seu calçado. Mas, só de ver no que o povo é chegado, não posso permitir que alguém me piche. Onde é que já se viu ter sanduíche de fruta ou vegetal mal temperado? E pizza de banana, e chá gelado, frutos do mar, rabada, jiló, vixe, café sem adoçar, feijão sem sal, rã, cobra, peixe cru, lesma gigante, farofa de uva passa, isso é normal? Quem gosta disso tudo, não se espante com minha preferência sexual, lamber o pé e o pó do seu pisante. Né? Então, quem está brincando aí? Tem gosto para tudo, né? Pessoas gostam de jiló, de feijão sem sal, pizza de banana, rabada, frutos do mar, né? Coisas de que, né, o eu lírico, né, esse poeta que fez essa persona, né, que inventou esse poema, não gostaria, no entanto, ele é censurado porque ele gosta de lamber o pé dos outros, né? O pé e o pó do pisante alheio. Né? Então, são vários sonetos, né, nessa pegada, né, com humor, né, com criticidade, né, que o Glauco faz nesse livro. Tá? Então, assim, são modos e modos e modos de fazer poemas dos mais diversos, das mais várias formas. Né? Chegamos aqui, vocês estão me acompanhando aí no item D, né? Essa frase agora em que eu falei do Mário Faustino, né? Está nesse livro dele chamado Poesia e Experiência, que é um livro também maravilhoso. Essa frase, a poesia é um pássaro versátil, bem pouco snob, capaz de fazer seu ninho em qualquer canto. Tem uma frase que, entre várias, da Ana Cristina César, né? Uma poeta carioca, enfim, que já morreu desde os anos de 83, que ela se suicidou. Ela tem essa frase dela: a poesia é uma ou duas linhas e por trás uma imensa paisagem. Né? Isso aí veio a dar o título de um vídeo que o João Moreira Salles fez sobre ela. Muito, muito, muito lindo, muito bacana. Né? Uma frase bem lindinha também. Né? Poesia é uma ou duas linhas, né? E por trás uma imensa paisagem. É algo, né, que a gente tem que se projetar lá. Né? Então, eu chamei esse bloco de suporte do poema. Assim, claro, o poema tradicional, né, pode estar... qual o lugar tradicional que o poema está? Né? A gente pensa logo em livro, né? Mas hoje, enfim, o poema pode estar em qualquer lugar. Tá? Hoje, sobretudo com a internet, a gente está aqui, nesse encontro aqui virtual, né? Então, assim, hoje a internet é o espaço... assim, na minha geração, quer dizer, né, há décadas atrás, quando nem tinha computador, né? Então, poema para nós era sinônimo de livro, né? Claro que podia fazer poema na parede, né, poema em qualquer lugar, em guardanapo, mas o objetivo sempre era o livro. Hoje, né, essas relações mudaram, né? Assim, qualquer um de nós, né, para fazer um livro, hoje o Manuel Bandeira, né, fez os primeiros livros pagando do bolso para 200 exemplares. Né? Hoje você pega um poema seu, bota no Facebook, você tem 500 amigos, 2.000 amigos, né, os 2.000 amigos vão ler o seu poema, né? Vão ler mais do que leram o Bandeira, né, lá em 1930, 1920. Tá? Então, assim, a divulgação, né, a difusão, o alcance hoje de poesia, de qualquer outra arte, né, com essa possibilidade tecnológica que nós temos, evidentemente infinita. Claro que ainda resta o fetiche do livro. Né? Eu falo, enfim, vários colegas sabem aqui, eu estou atualmente também na direção da editora da Universidade da UFES, né, e vivemos esse dilema que o mundo todo vive, né? Esse conflito entre o livro impresso, que custa dinheiro, né, e é caro e alcança pouca gente, né, e o livro digital, né, que é bem mais barato e todo mundo, né, qualquer pessoa na China, na Rússia, em qualquer lugar, as pessoas veem, né, tem acesso por um link ao que você publica digitalmente. Né? Então, a gente está nesse conflito, nesse dilema, né, no Brasil e no mundo, né, como fazem para conviver, né, essas formas tradicionais impressas, né, e as formas hoje virtuais de internet. Mas o fato é que qualquer um de nós, né, se eu pego um poema meu, né, coloco no meu Facebook, eu tenho lá uns 500, 600, 600 amigos no meu Face, né, quase todos leem e comentam muito mais do que quando eu lancei meu livro em 87, o meu livro, né, fiz uma divulgação imensa, né, e 50 gatos pingados, muita gente, mas assim, vendi 50 e mais não leram o livro. Então, assim, mudou bastante isso. Tá? Então, o que eu quero dizer, assim, que o poema, né, pode estar em qualquer suporte, no impresso, né, ou em canções, ou na internet, no corpo, né, assim, tem muitas experiências, né, de poema no corpo, né, tatuagens que as pessoas colocam, às vezes, enfim, desenhos, né, não sei o quê, mas tem versos que as pessoas colocam no seu corpo, né, essa coisa mais comum, né, poemas em pinturas, né,
poesia no teatro, poesia, como agora a própria Sueli Bispo falou aqui, né? A nossa colega que é atriz, também escritora, também poeta, né? A poesia vocalizada, poesia em esculturas, então, assim, o poema ele não está preso, né, como sempre esteve, de certo modo, no suporte impresso, né? Ele explodiu, né, ganhou vida, ganhou liberdade, né, e está no mundo. Tá? O exemplo mais óbvio, né, é a poesia, né, o poema em canções, né? O vídeo Bob Dylan ganhou aí o prêmio de Nobel de Literatura. Tá? Quem não conhecer, né, eu coloquei essa referência aí, que achei interessante, há outras obras dessa ordem, desse tipo, né, mas é uma coisa bem diferente. Né? A Heloísa Buarque de Holanda, né, que enfim, é uma estudiosa, professora conhecida no campo da literatura, né, ela fez lá, ela é famosa entre mil outras coisas, fazer várias antologias, né, lançou uma agora, mais uma vez, recentemente, só com mulheres, né, mas poetas mulheres, né, ainda vou comprar, né, não tive nem tempo de ter acesso ainda, mas ela publicou a famosa antologia 26 Poetas Hoje, né, nos anos 70, e agora publicou 26 Poetas Mulheres Hoje. Né? Eu vou comprar, estou curiosíssimo. Mas ela publicou entre aspas, né, ela, recentemente, né, ela fez essa antologia digital, não tem nem formato impresso. Tem aí a página onde se encontra, tá? E já é uma antologia que você acessa texto, acessa vídeo, acessa áudio, acessa imagem, né? Já é uma antologia multissemiótica, né? Enfim, poligenérica, enfim, não é mais uma antologia tradicional. Tá? Poesia no cinema, tem alguns filmes aí em que a poesia tem um certo protagonismo, né? Não só porque um poema virou filme, como é o caso do Padre Amor, da Jaqueline de Andrade, né? Morte de Severino do Cabral virou filme também, né? Assaltar a Gramática, que é um documentário sobre poetas marginais, e aí por diante. Tá? Algumas dicas aí. Tá? Enfim, nos encontros presenciais, né, aqui se chama oficina, né, mas está meio com cara de aula, mas assim, né, porque nós somos aqui uns 20 mais ou menos, tá? Então, nós somos 25 aqui, quando eu preparei esse material, né, eu supus de modo correto, mas com a pandemia, com a pandemia, as várias cidades nas quais eu fui, né, as escolas não estavam funcionando como estão até hoje, né? Porque boa parte do público para qual essa oficina se dirigiria, né, é para professores e alunos, né? Então, eu tinha feito umas atividades práticas, né, que podem ser úteis para nós mesmos, tem várias pessoas que estão aqui, eu já fiz isso em outros lugares e é bem legal, né? Não vou fazer aqui agora que vai tomar tempo, mas enfim, a primeira atividade tem um sonetinho do Glauco Matoso, tá? Claro que ninguém pode consultar na internet, evidentemente, não faz parte do jogo, né? E eu deixei o último verso em branco, né? Então, qual que era a ideia dessa brincadeira, né? Era só tem que ler o poema, aí tem que completar o último verso, né? Seguindo o quê? Aí já seguindo, quer dizer, o esforço que para seguir o quê? Seguir não só a métrica, né, como a rima final, né? Então você tem que fazer um verso final, né, que seja decassílabo, né, e que rime do jeito que rime com a rima que precisa ali, né? Então parece fácil, mas não é, né? Então o poema, eu vou ler o poema, né? E depois a gente acha o verso final. Chama assim, do decoro parlamentar. O ilustre senador é um sem-vergonha. O que, Vossa Excelência, quer safado? E os dois parlamentares do Senado disputam um palavrão que descomponha. Um grita que o colega usa maconha. Responde este que aquele outro é viado. Até que alguém, à parte, em alto brado, anima-se a sessão que era enfadonha. Inútil tentativa da bancada de a tempo separar o par briguento. Aos tapas se engalfinham por um nada. Imagem sem pudor do parlamento. São ambos mais sinceros que quem brada, aí vem um brado final. Né? Aí o verso de arremate, o verso de ouro, como a gente chama, né, no soneto, né, que o Glauco faz. Né? Você pega qualquer verso, você joga no Google, vocês vão achar o poema e vão achar o verso final, né, que eu não sei de cor. Tá? Acho que até sei, mas eu não vou fazer aqui. Mas aí aqui ela colocando, não parece nada fácil. Não é fácil mesmo. Né, porque você tem que rimar o quê? Ó? Ada, ento, ada, ento, ada. Então tem que rimar com ento aqui. Você já sabe que tem que ser com ento. Aí você tem que fazer um verso decassílabo, ou seja, né, todos vocês sabem aqui que a escansão, né, a contagem das sílabas métricas, né, de um verso, né, a gente acaba de contar a última sílaba na sílaba tônica, na sílaba forte. Né? E a sílaba átona, ou as sílabas átonas, a gente não conta para efeito de escansão, né,
de versos de poesia, de poemas, né? Então, tem que fazer um verso cuja contagem de 10 sílabas termina com ento e, para piorar a história, né? Se você tem que perceber, na verdade, se o Glauco, né, eu tenho quase certeza que ele segue, né, ortodoxamente, né, o verso ou decassílabo ou heróico, né, ou o verso sáfico. O que quer dizer esses palavrões, né? O verso decassílabo heróico, né, é aquele verso que, além de ter a tônica na 10ª sílaba, evidentemente, por ser decassílabo, tem um verso interno forte na 6ª sílaba. Né? E o verso decassílabo sáfico, né, é aquele verso que, além de ter, né, a tônica na 10ª sílaba, né, tem as tônicas internas na sílaba 4 e sílaba 8. Né? Então, 4, 8 e 10, verso sáfico. 6 e 10, verso heróico. Aí você faz o verso certinho, 10 sílabas, quando vai contar, né, as tônicas internas, a desgrama da sílaba não está no lugar certo, né? Aí tem que parar, mexer, puxar para cá, puxa para lá, altera para lá. Esse que é o barato que eu acho, né, que traz o soneto ou qualquer forma fixa, né? Então, enfim, depois quem quiser brincar aí sozinho, né, e se não quiser ver, né, na internet, né, a resposta, quiser brincar aí depois, né, tomando uma cervejinha em casa e tal, né, fazer o verso sem colar, né, me manda, né, de brincadeira por e-mail, se não tem meu e-mail aí, tá no material, né, que eu dou uma olhadinha e comento alguma coisa, tá? Então, assim, são exercícios para professor, basicamente, né? Tem uma outra proposta que eu fiz aqui, que era a parte desse prêmio do Cabral, né, que eu adoro, né, porque ele envolve a Clarice Lispector, né, um poema maravilhoso dele, e que era basicamente para o aluno fazer uma reflexão sobre o poema. Né? Então, é o prêmio do Cabral, né, são 3 quadrinhas pequenininhas, tá, cujo título é Contam de Clarice Lispector. Todo mundo conhece Clarice Lispector, né? Assim, seu jeito de ser, tal, a maioria de vocês conhece, mas já eu conto um pouco mais, né? Então são 3 quadrinhas do Cabral. Dizem assim: um dia, Clarice Lispector intercambiava com amigos 10.000 anedotas de morte e do que tem de sério e circo. Nisso, chegam outros amigos vindos do último futebol, comentando o jogo, recontando-o, refazendo-o de gol a gol. Quando o futebol esmorece, abre a boca um silêncio enorme e ouve-se a voz de Clarice. Vamos voltar a falar na morte? Né? Então, esse é um poema do Cabral, né, cujo título deu Contam de Clarice. Né? Então, a gente sabe que a morte, né, um dos temas mais frequentes na obra de Clarice. Ela é uma pessoa muito sisuda, muito introspectiva, com a literatura intimista, né? É o próprio da Clarice, né, digamos assim, né, muito diretamente falando. Aí Cabral diz essa história, está lá falando de morte, né? Aí vem uns banais, né, chegando no futebol, começa a falar de futebol. Né? Ela fica quieta só vendo, né? Daqui a pouco, quando dá aquele silêncio, daquela banalidade, ela fala, vamos voltar a falar na morte? Ou seja, né? que baixa de futebol é essa aí? Né? Vamos falar no que interessa, né? Que é a morte, não o futebol. Né? Então, um poema assim, do jeito de Cabral, né? Com as rimas toantes, né? Tem essa história de rima toante, rima consoante, né? Para os poetas aqui presentes, todos sabem o que é isso. A rima toante é isso que o Cabral fez aqui, né? Assim, ó, enorme morte, né? Amigo e circo, né? Isso é rima toante, né? Que você rima apenas a vogal, né? A vogal tônica e o resto não, né? E a rima consoante que você rima tudo, né? Como se fosse cadeira e brincadeira, né? Então, eira com eira, né? Ão com ão, né? Com er, ir com ir, e daí em diante, tá? São rimas mais fáceis em geral. Né? Mas como eu repito ad náusea, né? Eu estou com o Décio Pignatari, né? Naquele livrinho dele chamado Comunicação Poética, em que fala, não tem de rima rica ou rima pobre. Né? Fala, a melhor rima é a rima imprevisível. Né? Assim, então, não importa que tipo de rima você vai usar, né? Ela tem que causar um espanto lá no seu leitor. Né? Outro exercício aí de brincadeira é um poema do Arnaldo Antunes, ele é assim mesmo, né? Ele não tem título, né? Ele tem esses traços, né? Todos do mesmo tamanho, né? E ele é feito assim de propósito. Então, a brincadeira aí, né, falar para cada um de nós, né, o leitor, que o poema pede isso, né? Ele tem esses buracos aí, né, para a gente preencher com sentido. Né? Então, a provocação que o Arnaldo Antunes, né, faz com a gente nessa nossa obsessão de querer entender tudo, né? De a tudo dar um sentido, de a tudo preencher. Né? Então, pensar milhares a gente não sabe o que é. Né? Acontece quando você vai longe demais.
Né? A miragem que um sujeito cava para si mesmo é a face escura do, a face clara do é o lugar de se cultivar a sede, e assim vai. Não há quentes. O Saara e o Polo, né, quando o Polo não tinha acento, o Saara e o Polo são frios, como tudo que a distância faz. No se anda em círculos. Não se sabe o tamanho de um se ele vai mais fundo. De dentro tem o tamanho do mundo. Né? Então a gente tanto pode, enfim, não preencher, né, que o poema é assim, feito assim, pronto, né? Não é para preencher nada, né? Mas se der vontade de preencher, você pode preencher, tentar preencher com a mesma palavra ou com palavras diferentes. Né? Assim, eu já li isso várias vezes, né? Assim, eu tenho a minha hipótese, né? Assim, que faz mais ou menos sentido referencial, né? Metafórico, vários cabem, mas a palavra deserto, né? Acho que ela funciona bem, né? em vários lugares, né? A gente brinca com um aluno de sala de aula, tal, sonho, né? Desejo, né? Aí fala, o Saara fala sobre desejos frios, é meio estranho, né? Enfim, sonho tem uma palavra boa, né? São sonhos frios, né? Enfim, mas, enfim, aí a brincadeira é essa, a gente ficar tentando, né? Assim, ou não responder, ou tentar ver o que é possível, né? Enfim, é mania de professor, né? Assim, como falei, esse material foi preparado em meses atrás, tem umas dicas aí de bibliografia, para quem se interessar, né? O Adorno, Vitor Manuel, papapá, né? O que eu indico mais aqui para vocês, deixa eu ver, né? Assim, esse livrinho simplesinho aí, tem colegas aqui que são, né, já doutoras, já aposentadas, como a Glaucia, a Sara, entendeu? Um monte de doutor aí que sabe tudo de literatura, né? Mas assim, para a molecada mais jovem aí, eu recomendo vivamente esse livrinho da Norma Goldstein, né? Da série Princípios, chamado Versos, Sons, Ritmos. Tá? Ele é muito didático, né? Ele é fininho, né? Mas explica o que versos de estrofes de 2 sílabas, de 3 sílabas, de 4 sílabas, tipo de verso, tipo de rima, como é que faz esse canção. Ele é bem um manualzinho básico, tá? Formal, né? Essas coisas ligadas à poesia. Acho bem bom, né? Aí o Otávio Paes, esse livro disciplinatário, tanto da Norma Goldstein quanto do livro disciplinatário, ou quase todos os demais hoje em dia, né? Tudo de conta na internet, né? O pirateado, né? Digamos, o corretamente, tá? Esse livro do disciplinatário, o que é comunicação poética, também é fininho, né? Mas é uma preciosidade. Muitas dicas bacanas, muitas dicas boas, né? É, eu digo muito esse meu livro aí, A Primazia do Poema, né, do Ivo de Salgueiro. Por que eu digo esse meu livro? Porque ele é basicamente análise de poemas. Tá? Então, eu pego um poema e analiso o poema assim, o mais profundamente possível que eu posso. Né? Então, são 42 poemas, eu coloco o poema e faço análise dele, né, que é como professor, né, a coisa de que mais gosto de fazer nos últimos anos todos. Tá? Enfim, aí os últimos minutinhos que nós temos, né, no presencial, seria para fazer o que propriamente diz na minha oficina, mas como eu já falei anteriormente, fazer oficina aqui, né, com chat, né, com a distância, fica muito complicado. Então, eu já me disponho desde já, né, quem quiser depois brincar aí à tarde ou à noite, que amanhã pode fazer algum poema, né, me mandar, tem meu e-mail aí, eu recebo, claro, só mandar um aviso, professor, o Ibert, né, Beat, né, fiz aqui um poema, dá uma opinião aí, né, aí eu falo alguma coisa, tá? Então, para o aquecimento do poema, é uma espécie de poemicídio, né, que eu chamo assim, um assassinato de poemas, mas é uma coisa muito interessante de fazer, né, que é essa primeira proposta, que também podem fazer caso queiram, né? Eu coloquei poemas com versos brancos e livres, né, na sequência dessa antologia, dessa apostila aí, né, de Ana Cristina César, da Elisa Lucinda, da Maria Amélia Dalvi e do Nicolas Ber. Coloquei haikais da Alice Ruiz, do Guilherme de Almeida, do Milo Fernandes, do Paulo Leminski, e coloquei sonetos, né, de Antônio Cícero, de Drummond, de Gilco Machado e um meu mesmo. Né? Qual que é a ideia? E que muitos poetas fazem isso, né? Você pegar uma palavra ou um verso e trocar, né? Meter a mão ali, né? E mexer, né? Por exemplo aqui, nesse Ana Cristina César, pedra, lume, pedra, essa pedra no meio do caminho, ele já não disse tudo, então, é só isso aí o tema dela, né? Aí eu vou fazer uma paródia disso aqui, eu vou pegar uma palavrinha só e mudar, tá? Um verso, né? Essa pedra no meio do carinho, sei lá, né? Do carimbo, alguma coisa assim. Claro que ao trocar uma palavra, falei brincando, a gente faz um poemicídio, então a gente está intervindo no poema, mas é um exercício muito comum, né, se fazer isso, né? Óbvio que aqui no caso, no Cristina César está se referindo ao Drummond, né? Esse pedra, né? Aquela pedra no meio do caminho, o Drummond, né?
a famosa Pedra do Drummond. Não, a propósito, esse poema do Drummond, né, a pedra no meio do caminho, né, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, eu nunca me esquecerei na vida de minhas sentiam tão fatigadas que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho, e por aí vai. Esse poema do Drummond teve 1000 paródias, né? Teve um tal de Gondim da Fonseca, né, que fez um poema que era assim: no meio do caminho tinha uma casca de banana, tinha uma casca de banana no meio do caminho, escorreguei na casca de banana. Então, assim, fez uma paródia muito sem graça, né, onde era pedra e botou casca de banana. Então, ele mesmo pegou o poema do Drummond, né, e fez essa brincadeira. Então, tem milhões de outras paródias, né, do poema do Drummond, como tem lá do famoso Canção do Exílio, né, por aí afora, tá? Então, uma brincadeira é essa aí, né? Tem um poema da Lisa Lucinda, né? Eu já falo rápido, agora falo mais rápido ainda. Poeta capixaba, também muito bacana, o poema dela super, super legal, né? Chama Zumbi Saldo. Zumbi, meu zumbi, hoje meu coração eu arranco. Zumbi, hoje eu fui ao banco e ainda estou presa. Escuto os seus sinos e ainda estou presa na senzala Bamerindos. Presa definitivamente, presa absolutamente à minha conta corrente. Né? Então, a Elisa, para quem todos já conhecem, também é uma poeta negra, é muito ligada à questão da negritude, do feminismo, né? Dos anos 90, e é que ela está brincando com isso, né? Brincando assim, seriamente, né? Fazendo uma crítica profunda, né, a essa questão da escravidão que ganhou novos contornos. Né? Então, hoje a senzala chama senzala Bamerindos, né? A senzala da indústria financeira que nos acorrenta, né, a minha conta corrente, né? Então, essa corrente lembra a corrente dos escravos, né, e a conta corrente de banco, né, da precariedade e pobreza que vivemos o tempo todo. Né? Aqui um poema curtinho aí da Maria Amélia Dalvi, também aqui capixaba, curtinho, vou dar tempo de ler ainda, né? Chama Pátria. Né? Aqui tudo segue ao contrário, eu aguardo meu retorno aos ovários. Perdi o bonde ou essa praga pregressa, achaque, estuporou e justiça nunca chega. Essa chaga não fecha, né? Então são versos curtos, né, fortes, né, falando, enfim, de um país, né, que identifica que está falando de um ambiente, de um país em que, né, enfim, as trevas, né, o obscurantismo tomou conta, né, que é o país que nós vivemos hoje em dia. Né? Esse livro do Nicolas Baer, né, enfim, nesse exercício de trocar um verso, uma palavra ou outra, né, esse livro, eu faço uma divulgação dele também sempre que posso, ele é um fenômeno, porque é um livrinho chamado Umbigo, né? Ele tem mais ou menos, arredondando, 2.500, né? São 2.500 versos, né? Todos começando com minha poesia. Né? Então, assim, ele fez um livro com 80 páginas, né? É um poemão só, né? Com 2.500 definições de poesia. Tá? Então, aí tem algumas delas, né? Que eu selecionei algumas mais políticas, digamos assim, né? Alguns haikais, né? Da Alice Ruiz, que já vimos, Que Viagem, Ficar Aqui Parada, né, o Guilherme de Almeida, que é um clássico do haikai, do Milor Fernandes, né? Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril, do Leminski, um poema bastante político do Leminski, né? Lua à vista, brilhavas assim sobre Auschwitz, né? Ele está cobrando aqui da lua, né? Da poesia, né? Um posicionamento, digamos, político, né? Aí vem um sonetos aí, né? Para o final, tá? Os sonetos, como vocês sabem, tem o soneto tradicional, tem 14 versos, né? São 2 quadras, né? 4/4 e 2 terceiros, 3/3, né? 4/4, 3/3. Né? Esse do Dom Cícero é muito comum fazer, né? Só que mudou de página aí, mas na diagramação mudou de página, mas ele não tem estrofe, né? Ele é um bloco só, né? Um blocão só de 14 versos, né? Feito de 2 perguntas, né? Eu acho, assim, vou até ler porque acho essa uma das obras-primas do Antônio Cícero, né? Eu acho que é uma brilhante, daqueles que assim, queria ter feito antes dele, né? Que diz assim, presente. Por que não me deitar sobre este gramado, se o consente o tempo, e há um cheiro de flores e verde, um céu azul por firmamento, e a brisa displicentemente acaricia meus cabelos? E por que não, por um momento, nem me lembrar que há sofrimento, de um lado e de outro, e atrás e à frente, e ouvindo os pássaros ao vento, sem mais nem menos, de repente, antes que a idade breve leve cabelos, sons, devaneios, dar a mim mesmo este presente. Né? Acho isso divino, assim, né? Que é o poeta, o sujeito lá, né? Assim, gente, eu sei que há sofrimento, eu não posso me dar uma trégua, me dar uma paz aqui, não posso curtir a vida, né? Deixar a brisa levar, né? Que o tempo está passando, né? E eu sei que há sofrimento, né? De um lado, de outro, e atrás, à frente, mas eu não posso me dedicar um pouco, né, à brisa, aos pássaros, né, e a mim mesmo, não posso me dar este presente,
né? Claro, o presente, o tempo de agora, né? É o famoso carpe diem, né? Essa intensidade desse momento, né? E esse presente como doação, como dádiva, né? Então, foi maravilhoso. Aí tem o sonetinho do Drummond, né? Que já foi, como é que fala, revirar de ponta a ponta, né? Tem uma análise, né, de quase 100 páginas do Aver Gucci desse sonetinho do Drummond, tá? Para quem não conhece, é curtinho, eu vou ler antes que nosso tempo se acabe. Ele chama Áporo, né? É, quase todos sabem que Áporo tem a ver com aporia, né? Que é um, enfim, é um impasse, né? Um beco sem saída, né? Uma coisa que não tem solução, né? Mas Áporo também é um inseto, né? É um inseto rastejante e tal, né? E também um tipo de raiz, tá? Então, assim, só para abreviar, esses três sentidos de áporos se entrecruzam para entender profundamente o poema, né, do Drummond, né? Então, é um soneto de 5 sílabas apenas, né? Então, áporo, né? Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer exausto em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério. Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. Né? Então, como eu disse, assim, não dá, né, as poemas já foi revirado de ponta cabeça, o Décio Natália deu as chaves de leitura, né? Depois vários outros vieram atrás aí, sobretudo o Davi Arrigucci Júnior, tem uma análise desse poeminha assim, de 50, 80 páginas, né, que enfim, decifra, né, o poema como um todo. Fica aí a dica para todos vocês. Né? Aí, como exemplo de soneto, eu coloquei a Gilca Machado, uma poeta pouco conhecida, né, uma das principais poetas, das primeiras poetas mulheres, né, a ter, né, alguma visibilidade. Né? Você vê que esse livro é de 1915, né, ela é contemporânea dos nossos modernistas, tem uma pegada ainda muito, enfim, muito neoparnasiana, digamos assim, né, mas é uma poeta muito importante. Né? Ela não chega a ser, né, como alguns querem, uma feminista, mas já é uma autora, uma mulher, pensando, né, na pressão, né, e no aprisionamento que a mulher já tinha desde o início do século. Né? Antes da Gilca Machado, no Brasil, em termos de poesia, né, tem mulheres escritoras de prosa, mas em termos de poesia, né, a mais famosa, digamos assim, né, antes da Gilca Machado, é a Francisca Júlia, né, parnasiana. Né? Então, uma espécie de linhagem, né, que vem com Francisca Júlia, né, muito caretinha, mas muito boa poeta, mas, enfim, parnasiana que nem Bilac e os demais. Depois vem a Gilca Machado e vem a Cecília Meirelles, né, que é ainda hoje, o grande paradigma de poesia feita por mulheres no Brasil. Então, para não pular aí a Gilca Machado, que o poema dela é um pouco mais extenso, mas para vocês perceberem, né, a linguagem dela, como é que ela tem algo de grandiloquente, embora, né, seja preocupada com esse lugar da mulher no mundo. Né? Tanto que o seu poema se chama Ser Mulher. Né? Então, não vai dar para discutir aqui, mas, enfim, estamos em 1915, tá? Tem que lembrar isso. Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor, tentar da glória etérea e altívola escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada para poder com ela o infinito transpor, né? A vontade de transpor o infinito. Sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor. Essa aqui é uma denúncia clara da situação de então. E hoje em dia, com certeza. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto, no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher e, ó atroz, tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. Né? Então, assim, você pega esse sonetinho dela, de 1915, e compara com a Angélica Freitas, né, Elisa Lucinda, né? Você vê pela poesia, né, a transformação, evidentemente, de linguagem, dicção, vocabulário, postura, etc. E tal, né? Tem um poeminha meu que eu vou pular, né? não por modéstia, mas é por causa do falta de tempo. Tá? Depois leio aí. Enfim, eu tenho uma série de poemas que eu fiz em homenagem a alguns livros, digamos assim, né? Fiz para o Ganção Veredas, fiz para Paixão Segundo GH, fiz para Dom Casmurro, fiz para Libertinagem, fiz para Educação pela Pedra, enfim. Fiz 7 ou 8, né? Esse aí para o Grande Sertão que eu amo de paixão. Tá aí. Tá? E aí agora que viria efetivamente, né, do ponto de vista conceitual, a tal da oficina, que é, né, fazer alguma coisa, fazer alguma carpintaria. Tá? Então,
vai ficar aí no, né, para quem tiver interesse, quem já tiver de férias, quem tiver com um vinhozinho, uma cervejinha, um chazinho, tá? Quem quiser se divertir, tá? E mandar alguma coisa, qual seria, né, o desafio, né? Fazer então um poema, né? Em versos brancos ou livres, haikais, né? Os sonetos, né? Se haikai, né? Tentar obedecer ao esquema métrico tradicional, né? Que são 3 versos, né? Cada verso com 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas, né? Então, primeiro com 5, segundo com 7, terceiro com 5. Né? Há outras regras do haikai, mas não estão nem impostas aqui. E se soneto, né? Que é aí, né? Eu disse aqui a Eloá, assim, que é difícil mesmo, né? Então, se soneto, né, tentar estabelecer alguns aspectos, alguns parâmetros, né, que aí, né, no popular, o buraco mais embaixo, como, por exemplo, né, versos decassílabos, né, decassilábicos, né, heróicos, eusáficos, né, uma voz em terceira pessoa, né, que aí fica mais difícil, porque, em geral, né, as pessoas começam a fazer em primeira pessoa. Se quiser ficar mais complicado ainda, aqui é coisa para profissional, né, fazer rimas toantes, tá? E o esquema rímico como quiser, mas aí o clássico é esse, a BBA, CCD, CCD. Todos aqui esse aqui, né? Então, primeiro verso rima com quarto, né? O segundo, terceiro, também na segunda outra estrofe, CCD, né? Essas letras equivalem às rimas, tá? Então, como eu falo presencialmente, né? Se o tempo fosse disponível, mas já acabamos, né? Conversaremos sobre as alterações e as criações elaboradas. Se não houver tempo, fico à disposição para comentar as atividades de vocês por e-mail, está aí meu e-mail, né? Assim, né, tem uma epígrafe final, que é o finalzinho desse poema do Haroldo de Campos, que chama Ode Explícita em Defesa da Poesia no dia de São Lukács, né? É um título evidentemente irônico, né? Porque, né, o Lukács, né, George Lukács, um crítico marxista ortodoxo, né? E chamado de São Lukács, né? É claro que é uma brincadeira do Haroldo, né? Do Haroldão, né? É um poema longo do Haroldo, né? De 4, 5 páginas, mas no finalzinho desse poema, né, ele termina com essas palavras assim: poesia, pois é poesia, porque não tens mensagem e teu conteúdo é tua forma, e porque és feita de palavras e não sabes contar nenhuma história. E por isso és poesia como Cade, né? John Cade dizia, ou como há pouco Augusto, o Augusto, né? De Campos, né? Que a flor flore, o colibri colibriza e a poesia poesia. Né? Então, terminando assim de maneira grandiloquente, né? Com Haroldo, assim, fazendo uma espécie de ode, né? Como já diz o tio, uma ode, né? Uma ode de uma elegia, né? Um encômio, né? a poesia. Né? O poema é bem mais longo que isso, né? Esse é só o final, tá? Está nesse livro aí, como vocês têm aí a referência. Então, enfim, para encerrar assim, a parte mesmo oficineira, né? Que é fazer poemas, né? É muito difícil fazer assim à distância, tá? Mas qualquer um de vocês aí que tiver interesse, tem vários amigos que estão aqui participando, Sueli, né? Igor, né? Daniela, Eloá, Glaucia, Sara, Marli, Caio, afora os meus conhecidos, né? Quem não for conhecido, mas qualquer um de vocês quiser mandar alguma coisa por e-mail, estou aqui à disposição, tá bom?